Capítulo 6. Passo o dia seguinte completamente inútil na aula. Vou mal em um teste de física e conjugo os verbos de um jeito esquisito em francês. Com sorte não vou precisar de francês em minha futura carreira de assassino, a não ser que eu seja um daqueles criminosos sofisticados que vemos nos filmes viajando pelo mundo e roubando joias. De física, posso precisar para calcular as trajetórias das balas. Ligo para Barron no horário de almoço para evitar o refeitório. Não sei como falar com Sam e Daneca sem dizer nenhuma mentira. E não sei o que dizer para Lila que não seja verdade. Oi, diz ele. A pizza de terça ainda está de pé? A voz soa tranquila. Normal. Quase me faz acreditar que posso relaxar. Preciso perguntar uma coisa. Pessoalmente. Onde você está? Uma professora passa e olha para mim. Não podemos fazer ligações durante o dia, nem mesmo entre aulas. Mas sou do último ano, então ela não pega no meu pé. Mamãe e eu estamos nos divertindo. Estamos no Nassau Inn. É bem chique. Isso fica em Princeton, digo. É no centro da cidade, a alguns minutos da casa de Daneca. Uma onda de horror percorre meu corpo ao pensar na minha mãe e na dela na mesma fila da farmácia. Barron ri. É. E daí? Mamãe diz que vocês dois praticamente arrasaram Atlantic City, então estamos tentando recomeçar. Não sei porque pensei que Barron faria qualquer coisa que não fosse aumentar os problemas de mamãe. A lembrança dele falando algo sobre um quadro me assombra, eu devia ter imaginado. Ah, não importa, digo. Você pode me encontrar às 6? Posso faltar ao jantar e à hora de estudo. Vamos para aí agora. Mamãe pode autorizar sua saída, lembra? Vamos comer sushi. Claro, tudo bem, e respondo. Eles levam 1h30 para fazer a viagem de 20 minutos de Princeton a Wallingford. Quando chegam, estou no período de reforço escolar, quando tenho que padecer enquanto aprendo que todos os meus erros de física foram estúpidos e óbvios. É um alívio ser chamado à direção. Barron está encostado na mesa da secretária com um terno de tecido metálico. Mamãe está a seu lado, o cabelo preso em um lenço Hermes e um enorme chapéu preto e branco por cima, luvas pretas e um vestido preto decotado. Os dois usam óculos de sol. Ela está inclinada sobre a mesa, assinando uma folha de papel. Acho que está tentando parecer de luto. Mãe, e chamo. Ah, querido, diz ela. O médico quer examinar você para ter certeza de que não tem a mesma coisa que matou seu irmão. Ela se vira para a senhora Logan, que parece escandalizada pela situação toda. Essas coisas podem ser de família, e informa. Está com medo de que eu sofra do mal agudo de 2 tiros no peito? Pergunto. Porque isso pode mesmo ser de família. Mamãe contrai os lábios em reprovação. Barron me dá um tapa nas costas com força. Venha, engraçadinho. Andamos em direção ao estacionamento. Enfio as mãos enluvadas no fundo dos bolsos do uniforme. Barron acompanha meus passos. Ele deixou os primeiros botões da camisa branca abertos, mostrando sua nova corrente de ouro pendurada sobre a pele bronzeada. Eu me pergunto se ele está usando amuletos de proteção. Pensei que quisesse que viéssemos buscar você, diz mamãe, acendendo um cigarro com um isqueiro dourado e dando uma longa tragada. Qual é o problema? Tudo o que quero é que Barron me conte onde estão os corpos, e falo, mantendo a voz baixa enquanto ando pelo gramado. Pelos aqui a surreal Wallingford não é o lugar deles, com seus gramados bem cuidados e vozes baixas. Os dois são exuberantes demais. Eles trocam um olhar que transborda desconforto. As pessoas que transformei. Onde estão? No que os transformei? Não sei exatamente o que Barron se lembra dos desaparecimentos de Greco, de Calvície e dos outros. Não faço ideia de quantas de suas lembranças foram apagadas, do quão danosos foram os efeitos do rebote, mas se houver registros em seus cadernos talvez ele saiba de alguma coisa. Sim, claro, adulterei os diários para que ele esquecesse que queria me usar para matar Zacharov, para que esquecesse que não estava do meu lado contra Philip e contra o amigo de Philip, Anton. Mas não mudei mais nada. Não há motivo para você querer saber disso, diz Barron lentamente. O que me parece promissor. Vamos dizer que haja. Eu paro de andar, forçando-os a parar comigo ou continuar sem mim. Eles param. Não discutam, meninos, o pé de mamãe, soprando uma nuvem de fumaça no ar com Cassel. Pare, querido. Deixe pra lá. Digo. Me dê um corpo. Tudo bem. Barron encolhe os ombros com indiferença. Se lembra daquela cadeira que você odiava? Eu abro a boca e depois a fecho, como um peixe. O quê? Pergunto, mas sei de que cadeira ele está falando. A que quase joguei fora quando vovô e eu arrumamos a casa, porque aquela coisa me dava arrepios. Era uma réplica perfeita de uma que eu tinha visto na televisão. Ele ri e levanta os óculos escuros para que eu possa vê-lo erguer as sobrancelhas para mim. Tiro as chaves da mochila. Obrigado por me autorizar a sair, mamãe, digo, beijando-a na bochecha coberta de pó. Achei que fossemos almoçar, diz ela. Seja lá o que você estiver pensando em fazer, eu tenho que ir, falo. Me desculpe. Desculpo nada, diz mamãe com voz melosa, segurando meu antebraço. Você pode almoçar com a gente ou posso ligar para aquela moça gentil da recepção, dizer que sua consulta foi cancelada, que o levei de volta para a escola e pedir que ela faça a gentileza de verificar se você está onde deveria. Não me ameace, grito, e Barron olha para mim como se eu tivesse enlouquecido. Dizer à mamãe o que fazer nunca é uma boa ideia. Ela aperta meu braço com mais força, suas unhas afundam na minha pele por cima da camisa branca. Olho para baixo, de alguma forma, ela tirou a luva sem eu perceber. Se descer um pouco mais os dedos, pode tocar na pele do meu pulso. Ou, se subir, pode segurar meu pescoço. Uma mãe não deveria precisar ameaçar o filho para passar um pouco mais de tempo com ele.
Ela tinha razão. Mamãe se senta à mesa do Toriyamas e coloca a bolsa ao lado, deixando que Barron e eu nos sentemos lado a lado nas cadeiras. As luvas estão de volta no lugar. Quando eu as observo para tentar entender o que mamãe fez para conseguir tirá-las tão depressa, ela me encara intensamente. Decido então desviar o olhar para os kimonos emoldurados pendurados acima de nós e a mesa clara de bambu. A garçonete chega, toda vestida de preto, e nos serve chá. Ela é bonita, com uma franja super curta e um piercing no nariz que brilha como uma gota de absinto. Em seu crachá está escrito Jin-sou. Barron pede um daqueles pratos enormes de sushi. Vem em um barco, né? Pergunta ele, apontando para uma prateleira laqueada com barcos de madeira, alguns com 2 mastros, acima de onde o chefe corta os peixes. Porque uma vez eu pedi isso e veio num prato. Mas no cardápio diz barco, então quero ter certeza. Vem em um barco, diz Jin-sou. Tomo um gole de chá. É de jasmim e está tão quente que quase queima minha garganta. Pois então, diz Barron. Temos um novo alvo em vista. Uma pessoa importante. Seria bom uma ajudinha. E o dinheiro ajudaria você. Além do mais, somos uma família. A família cuida da família, diz mamãe, uma frase que escuto dizer mais vezes do que posso contar. É tentador dizer sim, mesmo depois de tudo. Eu costumava ansiar por ser chamado para dar golpes com meu irmão. Para provar que, embora não fosse mestre, eu podia acompanhar os melhores deles. E meu irmão e minha mãe estão no nível dos melhores. Mas agora sei que sou mestre, golpista e talvez até assassino. E se tem uma coisa que quero provar para mim mesmo é que posso ser diferente. Obrigado, mas não digo. Barron dá de ombros de um jeito filosófico. Mamãe estica a mão para pegar a xícara de chá, e vejo o brilho de um enorme topázio azul cercado de diamantes em seu dedo indicador, por cima da luva de couro. O anel é novo. Eu me arrepio só em pensar de onde ele veio. Em seguida, vejo um anel na outra mão dela. A pedra é avermelhada, como uma gota de sangue derramada sobre água. Mãe, e falo, hesitante. Alguma coisa na minha expressão faz com que ela olhe para baixo, para as mãos. Ah, diz ela, satisfeita. Conheci um homem fantástico. Ele é absolutamente perfeito. Ela balança o dedo com o topázio. E tem um ótimo gosto. Era dele que eu estava falando, diz Barron. Sob meu olhar apático, ele baixa a voz e ergue as sobrancelhas. O alvo. Ah, não digo. Mas e aquele outro anel? Essa coisa velha? Retruca a mamãe, erguendo a outra mão. O pálido diamante vermelho brilha na luz fluorescente do restaurante. Outro presente. Que não usava há anos. Penso nas fotos que achei quando estava arrumando a casa. Fotos de mamãe com uma lingerie antiga, posando para uma pessoa que eu não conseguia ver. Alguém com uma aliança de casamento cara. Alguém que não era meu pai. Eu me pergunto se o homem das fotos teve alguma coisa a ver com o diamante. Quem deu isso a você? Pergunto. Ela me olha por cima da mesa como se me desafiasse a contrariá-la. Seu pai, querido. Ele era o homem com mais bom gosto que existiu. Acho que você não devia usá-lo em público. Só isso. Eu sorrio para mostrar que não fui enganado. Parece que estamos sozinhos no restaurante. Alguém pode roubá-lo. Isso a faz rir. Barron olha para nós dois como se estivéssemos falando uma língua que ele não compreende. Desta vez, sou eu quem tem a informação. A comida chega. Misturo bastante wasabi no meu molho de soja e molho nele um pedaço de sashimi. O peixe tem gosto salgado ao tocar minha língua, e a raiz forte verde faz meu nariz arder. Fico feliz que tenha vindo almoçar, diz Barron, se inclinando na minha direção. Você pareceu meio inquieto lá na escola. Não menciono que a hora em que eles foram me buscar era bem depois do almoço. Estamos cercados por pessoas que jantam cedo. O que está sentindo é um estágio do luto, declara ele, com a sinceridade que o torna tão convincente. Você não consegue entender o que aconteceu com o filho, então está tentando entender alguma outra coisa. Talvez seja isso, digo. Ele me descabela com a mão enluvada. Claro que é. Você vai ver. Jinson traz nossa conta em um estojinho de couro. Mamãe paga com um dos vários cartões de crédito roubados. Infelizmente para ela, o cartão é recusado. A garçonete o devolve com um pedido de desculpas. Sua máquina deve estar quebrada, diz minha mãe, erguendo a voz. Está tudo bem, digo, pegando a carteira. Eu pago. Barron se vira para a garçonete. Obrigado pelo ótimo serviço. Ele está com a mão nua no pulso dela. Por um momento, ela parece desorientada. Em seguida, dá um largo sorriso. Obrigada. Voltem sempre. Mamãe e Barron se levantam, começam a andar em direção à porta e me deixam ali olhando para Jinsou, tentando decidir como dizer para ela que suas lembranças acabaram de ser alteradas. O que está feito, diz mamãe da porta do restaurante. O jeito como olha para mim é um aviso. A família cuida da família. As lembranças da garota se foram. Eu poderia arrumar problema para Barron, mas não posso desfazer o que ele já fez. Empurro a cadeira e sigo minha mãe e meu irmão para fora. Mas, quando chegamos na rua, eu empurro os ombros de Barron. Você está louco? Pare com isso. Diz ele, sorrindo como se tudo fosse uma grande piada. Pagar é coisa de otários. Entendo você não ligar para as outras pessoas. Mas você está acabando com sua própria cabeça, argumento. Vai esgotar todas as suas lembranças. Não vai sobrar nada de você. Não se preocupe, diz Barron. Se eu esquecer alguma coisa importante, você pode me lembrar. Mamãe olha para mim com os olhos brilhando. Está certo.
O que está feito está feito. Eles me deixam em Wallingford, em frente ao meu carro. Eu me levanto para sair. Espere, diz mamãe, e tira uma caneta da bolsa. Tenho um celular lindinho. Quero que você tenha um número. Barron revira os olhos. Você odeia celulares, e comento. Ela me ignora e escreve. Aqui está, querido, diz. Pode me ligar quando quiser. Eu retorno em seguida do telefone público ou fixo mais próximo. Pego o pedaço de papel, sorrindo. Depois de 3 anos na prisão, acho que ela não se dá conta de como os telefones públicos são raros hoje em dia. Obrigado, mãe. Ela se inclina e beija minha bochecha. Consigo sentir o cheiro de seu perfume, doce e pesado, bem depois de eles saírem com o carro. Meu carro faz um barulho horrível quando tento ligá-lo. Por um momento, acho que vou ter que correr atrás de mamãe e Barron para pegar uma carona. Acabo colocando o carro em segunda marcha e ele sai andando. De algum modo o motor pega e faz um barulho indicando que ainda está vivo. Não faço ideia de por quanto tempo meu carro vai funcionar nem se vou conseguir ligá-lo de novo quando quiser voltar para Wallingford. Dirijo até a antiga casa onde cresci. Do lado de fora, as telhas descascadas e as persianas tortas dão a ela um aspecto de casa abandonada. Vovô e eu arrumamos a maior parte do lixo, mas dentro sinto um cheiro leve de mofo por baixo do lençol. A casa ainda está arrumada, mas percebo que mamãe esteve lá. Há bolsas de compras na mesa da sala de jantar e uma caneca de chá apodrecendo na pia da cozinha. Que bom que vovô está em Carney, ele ficaria irritado. Vou direto à cadeira. Está coberta com uma espécie de pano cor de mostarda e tem uma aparência perfeita de cadeira de clube, exceto pelos pés, que, reparando bem, são horríveis. Achei que fossem pés com garras presos em bolas pintadas, e, numa olhada rápida, é o que parecem mesmo. Mas agora que estou observando de perto a cadeira, vejo que aquelas garras são mãos humanas com dedos dobrados. Um tremor percorre meu corpo. Eu me sento no chão ao lado dela, embora queira apenas me afastar o máximo possível. Estico a mão e me concentro. O poder ainda me é estranho, e meu corpo todo se prepara para o que vem depois, a dor e a sensação de impotência do rebote. Quando a palma da minha mão encosta na cadeira, tudo fica fluido. Consigo sentir a maldição nela, os fios do tecido e até mesmo o homem que há ali embaixo. Arranco a magia com um puxão quase físico. Depois de um momento, abro os olhos sem nem perceber que os tinha fechado. Há um homem parado à minha frente com a pele rosada de vida e os olhos abertos. Ele usa uma camiseta branca sem mangas e cueca. Sinto uma esperança selvagem. Henry Jansen, digo, com a voz trêmula. Ele é igual à foto anexada ao arquivo. Então ele cai, sua pele fica cinzenta. Eu me lembro de como tentamos simular a morte de Zacharo. Ao ver Jansen cair, percebo como erramos. Dá para ver a hora em que acontece, como uma luz se apagando em uma lâmpada. Não, grito, engatinhando até ele. O rebote me atinge. Meu corpo é tomado por cãibras, meus membros se alongam como os de uma aranha, se esticando em direção ao teto. Em seguida, parece que sou feito de vidro, cada movimento de meu corpo cria uma rachadura e logo estou no chão, despedaçado. Tento gritar, mas minha boca virou terra. Estou virando do avesso. Enquanto a dor toma conta de mim, giro a cabeça e vejo os olhos vidrados de um homem morto. Acordo molhado de suor ao lado de Henry Jansen. Cada músculo do meu corpo dói. Quando olho para o cadáver, sinto apenas que tenho de me livrar dele. Não entendo mais a urgência que me trouxe até aqui. Não entendo mais como achei que poderia haver outro desfecho. O que podia acontecer? Não sei nada sobre transformação e seus limites. Nem sei se é possível trazer um objeto inanimado de volta à vida. Mas também não me importo. Estou cansado de me importar. É como se a parte de mim que sente toda aquela culpa finalmente estivesse saturada. Não sinto nada. Embora a solução mais prática seja amaldiçoá-lo de novo para que vire uma cadeira, não consigo encarar outro rebote. Penso em enterrá-lo, mas tenho certeza de que o buraco tem que ser mais fundo do que tenho tempo para cavar. Eu poderia jogá-lo em águas profundas, mas, como nem tenho certeza se meu carro vai ligar, isso também parece problemático. Por fim, me lembro do freezer no porão. É mais difícil carregar uma pessoa morta do que uma viva. Não é que sejam mais pesadas, é que elas não colaboram. Não se apoiam em seus braços nem se seguram em seu pescoço. Apenas ficam lá, paradas. O lado bom é que você não precisa ter medo de machucá-las. Arrasto Jansen escada abaixo segurando pelos ombros. Seu corpo faz um baque repugnante a cada degrau. Não tem nada no freezer além de meio pote de sorvete Cherry Garcia, coberto de gelo. Eu tiro e coloco na velha bancada de trabalho de papai. Então posiciono uma das mãos debaixo do pescoço pegajoso do cadáver e a outra, debaixo do joelho. Eu levanto e o empurro, jogando o corpo no freezer. Ele cabe, mas preciso dobrar suas pernas para a tampa fechar. É bem desagradável. Vou voltar, digo a mim mesmo. Em 1 ou 2 dias eu volto e o transformo. Olho para o freezer lotado com Henry Jansen e penso no corpo de Philip na casa funerária. Alguém, uma mulher, foi filmada entrando no prédio do meu irmão. E, como sei que matei o resto das pessoas dos arquivos, o FBI está no caminho totalmente errado. Estão tentando ligar as mortes. Mas quem matou Philip não teve nada a ver com tudo isso e provavelmente nem sabia de nada. Talvez eu devesse voltar a pensar em outros suspeitos além de mim. Meu carro liga sem problema, é a primeira coisa boa que acontece comigo em tempos. Dirijo de volta para Wallingford tomando sorvete Cherry Garcia e pensando nas luvas vermelhas, nos tiros e na culpa. Capítulo 7. É impossível evitar o refeitório para sempre. Quando entro para jantar, vejo Daneca e Sam sentados com Gil Pearson White e alguns dos amigos de Sam do clube de xadrez. Estou indo até eles, mas vejo Lila com a cabeça inclinada para Daneca.
Só consigo imaginar o discurso que Lila está ouvindo sobre direitos de mestres e encontros do HEX. Desvio na mesma hora para outra mesa e avisto o vermelho do cabelo de Audrey. Oi, e digo ao me sentar. Greg Erford está ali, junto com Raul Patak e Jeremy Fletcher Fisk. Todos parecem surpresos ao me ver. A mão de Greg aperta o garfo de um jeito que sugere que é melhor eu dizer alguma coisa inteligente e rápido. Ele pode estar namorando Audrey agora, mas eu já namorei antes, e ele claramente tem medo de que ainda haja alguma coisa entre nós. Provavelmente porque uma vez, em uma festa, ela chegou com ele, mas acabou ficando comigo. Aqui vai um segredo sobre influenciar um grupo a fazer o que você quer. É bem mais fácil quando seus objetivos coincidem com os deles. Fazer um alvo querer dinheiro fácil só funciona com os gananciosos. Quero prender a atenção de Greg com a promessa de uma vingança fácil enquanto distrai o resto da mesa. Estou contando com que ele se sinta ameaçado bastante para querer me fazer passar por tolo. Só espero que não se sinta tão ameaçado a ponto de querer me dar um soco na cara. Saia daqui, diz Greg. Eu queria conversar com você sobre o trote do último ano, improviso absurdamente. Raul franze a testa. O ano letivo acabou de começar. Faço que sim com a cabeça. Olha, ano passado a turma deixou para o final e só conseguiu dar o trote sem graça que já era esperado. Quero que o nosso seja memorável. Você com certeza vai receber apostas, diz Jeremy. Está querendo dicas do que temos em mente. Quero colocar um cavalo no quarto de Norticute e respondo. Com uma tanga enorme. Agora, por favor, me digam como contar isso para vocês vai me trazer dinheiro. Raul e Jeremy dão uma gargalhada. Jeremy cospe um pedaço de salada no prato. Agora, Greg não pode simplesmente me expulsar da mesa. Ele não vai deixar que eu vá embora com Raul e Jeremy contentes comigo. Vocês conseguem imaginar a cara dela? Pergunta Raul, animado. Que nada, diz Greg. Podemos bolar alguma coisa melhor do que isso. Como o quê? Pergunta Audrey. Não parece um desafio. Parece certa de que ele vai dar uma sugestão brilhante a qualquer momento. Ela é gentil com ele. E tenho certeza de que não se importaria caso o novo namorado fizesse o antigo parecer idiota. A essa altura, consegui uma mesa para jantar. Eu me sirvo e começo a comer, ouvindo os planos deles para o trote. Quanto mais falamos, mais me entusiasmo com a ideia de decidir cedo o esquema para dar tempo de preparar a execução perfeita. Deixo Greg fazer alguns comentários. E se, às vezes, me volta à cabeça a imagem do corpo no freezer, do rosto cor de cera do meu irmão ou da expressão de olhos arregalados de Lila quando me afastei dela ontem à noite, bem, tenho uma longa experiência em não expressar meus pensamentos. Ei, vejam aquela garota nova. Ela não é filha de um mafioso? Diz Jeremy. Viro a cabeça e vejo Lila. Uma garota do penúltimo ano que não conheço está falando com ela, gesticulando expansivamente com mãos cobertas por luvas azuis. Não consigo ouvir o que dizem no refeitório barulhento, mas a expressão da garota mais nova está repleta de malícia. Briga de garotas, diz Raul, sorrindo. Mas, quando Lila dá um passo em direção à menina, não é para dar um soco ou puxar o cabelo. Ela começa a retirar uma única luva preta. Vejo dedos nus e ouço Greg respirar fundo ao meu lado. A garota do terceiro ano cambaleia para trás. Ela é doida, diz Jeremy. Isso é loucura. Ela vai? As pessoas estão se levantando, o falatório vai diminuindo. Naquela calmaria, escuto o som da voz de Lila nitidamente. Tem certeza de que quer me contrariar? Pergunta. Naquele momento, ela é filha do pai dela. A aluna do terceiro ano corre para a mesa dos professores, e Lila se senta e recoloca a luva. Vejo Daneca olhando para ela boquiaberta. Depois de alguns minutos, o supervisor Varton vai até lá e acompanha Lila para fora do prédio. Reviro o filé Salisbury no prato à minha frente. Depois de um tempo, eu me levanto. Greg, diz Audrey, se levantando comigo. Pode me dar um minuto com Cassel? Você que sabe. Ele dá de ombros, mas o olhar que lança para mim não é nada casual. É difícil imaginar um sujeito como Greg Erford amando alguém, mas o jeito como ele olha para Audrey é no mínimo possessivo. O que está acontecendo com você? Pergunta Audrey enquanto andamos em direção ao alojamento. O sol está se pondo, e o céu, escurecendo. As folhas estão reviradas, esperando a chuva. Você não liga para o trote dos formandos. Sei disso porque nunca diz o que realmente quer dizer. Há 6 meses nós quase voltamos. Eu achava que estar com ela, por algum poder alquímico, me transmutaria em um cara normal com problemas normais. Quando ela olha para mim, vejo o reflexo de uma pessoa diferente em seus olhos. Alguém que desejo ser. Eu me inclino em sua direção. Ela coloca uma das mãos no meu peito e me empurra com força. O que está fazendo? Pergunta. Não sei. Eu achei que devia beijá-la. Cassel, diz ela, exasperada. Você é sempre assim. Quente ou frio? Ao menos sabe o que quer. Olho para o caminho de concreto debaixo dos meus pés, para os corpos ressecados de minhocas que saíram da terra na chuva e foram queimadas pelo sol. Foi você que pediu para conversar, digo, na defensiva. Você se lembra do ano passado? Eu me acabei de chorar depois que você voltou para a escola agindo como se nada que dissemos um para o outro no período em que ficou fora importasse. Eu concordo sem olhar para ela, porque é verdade. Depois que minha mãe enfeitiçou Lila, a única razão para eu não ter sido reprovado foi Sam ter feito metade dos deveres para mim. Tudo parecia vazio e irreal. Eu me afastei de Audrey sem dar nenhuma desculpa. Por quê? E por que falar comigo agora como se aquilo não tivesse acontecido? Sua voz soa estranha. Sei que, se olhar para ela, verei que seu pescoço está todo vermelho, como sempre fica quando ela se aborrece.
Me desculpe, digo. Você está certa. Não sou muito bom em relacionamentos. Não é mesmo? Diz Audrey, parecendo aliviada por eu ter finalmente dito uma coisa com a qual ela pode concordar. Não é, e não sei como lidar com você. Eu considero e, logo em seguida, desisto de todas as possíveis formas de sugerir que podemos ser amigos. Por fim, olho para ela. Me desculpe, digo. Lila não é sua prima, é? Pergunta Audrey. Não, digo. Eu falei aquilo porque. Ela ergue a mão, e eu paro de falar, agradecido. Você não falou. Foi ela. Ao ouvir isso, só consigo encará-la. Eu realmente não lembro quem começou aquela teia de mentiras. Nós inventamos essa para que Lila pudesse usar o chuveiro de Audrey. Agora, parece o extremo da crueldade. Percebi o jeito como você olha para ela, diz Audrey. Conheço você, Cassel. E isso me leva a perguntar de novo: o que está fazendo? Besteira, respondo. Boa resposta. Ela sorri um pouco, quase sem querer, e se inclina para me dar um tapinha na bochecha. Pare com isso. Então sai andando. Eu me viro para voltar ao alojamento, mas meu olhar encontra Lila, parada do outro lado da praça. Ela me vê e entra no alojamento Gilbert Hall, e eu fico me perguntando há quanto tempo ela estava ali. E como conseguiu se livrar de tanta confusão. Sam está digitando no laptop quando entro. Ele olha para mim e, em seguida, volta para o que está fazendo, eu fico grato por isso. Olho meu dever de probabilidade e estatística, possivelmente minha aula favorita, mas começo a escrever um planejamento para o projeto semestral de física. Depois deito na cama para ler um pouco de Madame Bovary. Ainda não consegui avançar muito quando Sam fecha o computador. Tudo bem? Daneca disse que você foi chamado à direção. Coisa de família, digo. Minha mãe. Ele assente com vigor. Chegou a alguma conclusão sobre aqueles arquivos? Eu balanço a cabeça. Acho que é o fim da minha carreira policial. Sanji começa a conectar os fios do PlayStation à pequena televisão portátil que ganhou de aniversário. Quando terminar de ler, quer matar alguns bandidos. Malfeitores, digo. Quero. Claro. Eu deveria ficar incomodado em apontar o controle para a tela e ver caras pichelados caírem. Deveria me lembrar de Jansen ou Philip, e minhas mãos deveriam hesitar. Mas, em vez disso, faço muitos pontos. Afinal, é só um jogo. Depois do jantar, temos horário de estudo no quarto. É a hora da noite em que devemos fazer o dever. Se terminarmos dentro das 2 horas determinadas, podemos ficar 30 minutos a mais na sala de estar. Mas isso também significa que, depois que o inspetor passa para fiscalizar, temos quase 3 horas antes que ele apareça de novo. Acho que vou sair, digo para Sam. Ele franze a testa. Para onde? Preciso ver um lugar. Abro a janela. Para a investigação. Tudo bem, diz Sam. Também vou. Vamos. Você sabe que estamos saindo sem autorização. Podemos ser pegos. Levanto as mãos. É seu último ano. Não precisa fazer isso. Você é o especialista em se safar das coisas. É seu trabalho garantir que nós não sejamos pegos, certo? Obrigado por não colocar pressão, falo. Abro o iTunes no laptop e coloco um arquivo para tocar. Depois aumento um pouco o volume. O que é isso? Gravei no ano passado. Na sala de estudo. Para não ficar silencioso demais. Basicamente, somos nós digitando nos laptops e brincando. Achei que poderia ser útil um dia. Isso é assustador, cara, diz ele. Aponto para minha cabeça com as 2 mãos. Especialista, lembra? Saímos pela janela e a fechamos. Penso na noite anterior e em Lila, deitada no gramado. O cheiro de grama esmagada é tão inebriante quanto qualquer perfume. Ande normalmente, digo. Entramos no meu carro, que falha 2 vezes antes de eu conseguir ligá-lo, deixando Sam com os olhos arregalados como alguém que está prestes a explicar uma suspensão para os pais. Mas, minutos depois, saímos do estacionamento com os faróis apagados. Eu os acendo assim que pegamos a estrada. Sigo para o endereço no arquivo, onde Jansen foi visto pela última vez. 15 minutos depois, estacionamos perto do condomínio Cypressville. Saio do carro. É um daqueles prédios modernos com porteiro no saguão de entrada e provavelmente academia na cobertura. Há luzes fortes acesas no jardim bem cuidado, arbustos podados em formato redondo perto das passagens de concreto e um parque do outro lado da rua. Há uma quadra dali a um supermercado, e mais uma quadra depois, um posto de gasolina, mas quando se olha do ângulo certo o lugar é bacana. Caro. Tem sistema de irrigação no gramado, mas nenhuma câmera que eu perceba, e dou 2 voltas ao redor de um dos postes de luz para ter certeza. O que estamos olhando? Pergunta Sam, encostado na lateral do carro. Com o paletó do uniforme e a gravata frouxa, ele quase poderia ser um gangster. Desde que não se repare no emblema de Valinford bordado no bolso do peito. O condomínio da amante de Jansen. Eu queria ver se parecia, não sei, familiar. Sam franze a testa. Por que seria familiar? Você nem conhecia Jansen. Conhecia? Estou escorregando. Nego com a cabeça. Não sei. Só queria dar uma olhada. Procurar pistas. Certo, diz Sam, cético, olhando para o relógio. Mas, se vamos ficar de tocaia, voto em comprarmos um lanche. Tá, respondo, distraído. Só me dê um segundo. Ando pela grama e passo pelos arbustos redondos. Não me lembro de nada disso. Devo ter ficado nesse jardim esperando por Jansen, mas não me lembro de coisa alguma.
Uma mulher de roupa de ginástica passa correndo na direção do prédio. Está com 2 podres grandes e pretos nas coleiras. Ao olhar para ela, tenho um lampejo de memória, mas parece tão distante que mal consigo capturá-la. Ela olha na minha direção e se vira de repente, puxando as coleiras. Olho bem para seu rosto antes que ela prossiga pela rua. Deve ser uma atriz, porque a lembrança que tenho é uma cena de filme. Com certeza era corredora, mas ela estava usando um vestido preto curto, cabelo preso e um colar com um único amuleto cintilante pendendo entre os seios. Tinha um hematoma na face e havia chorado. Um ator sem rosto com a jaqueta de couro do meu irmão a pegou pelos ombros. Havia um homem deitado no chão, com a cara na grama. Não consigo me lembrar de mais nada. Nem da história. Nem mesmo se viu filme no cinema ou na televisão tarde da noite. A lembrança não faz sentido. Se ela é atriz, por que saiu correndo quando me viu? E por que um dos atores estava usando a jaqueta do meu irmão? Só há um jeito de descobrir. Saio correndo atrás dela, com meus sapatos sociais de Wallingford estalando como besouros na calçada. Ela atravessa a rua, e eu a sigo. Os faróis de um carro me iluminam e a grade de um Toyota por pouco não me pega. Bato a mão no capô e sigo em frente. Ela já está quase no pequeno parque. Há algumas poucas pessoas lá, andando sob as luzes trêmulas, mas a mulher não pede ajuda, tampouco as pessoas parecem querer se envolver. Coloco mais força nas pernas e meus pés batem contra o chão com mais rapidez. Estou alcançando o ar. Um dos cachorros late quando estico a mão e agarro o capuz do casaco de veludo rosa da mulher. Ela cambaleia e os cachorros ficam enlouquecidos. Eu não fazia ideia de que podres grandes eram tão protetores, mas esses dois parecem querer arrancar meus braços. Espere, eu falo. Por favor. Não vou machucar você. Ela se vira para mim, os cachorros latindo entre nós. Levanto as mãos de um jeito pacífico. O parque está escuro e silencioso, mas se ela começar a correr de novo pode chegar aos prédios que ficam depois, estabelecimentos comerciais que provavelmente não encarariam muito bem o fato de eu estar correndo atrás dela. O que você quer? Diz ela, observando meu rosto. Nosso negócio acabou. Já foi feito. Falei para Philip que não queria ver nenhum de vocês. A terrível constatação de que não havia filme nenhum toma conta de mim. É claro. Barron deve ter removido minha lembrança e mudado um pequeno detalhe, o fato de isso ter acontecido na vida real. Deve ter sido mais fácil para ele do que apagar a lembrança toda. E eu a esqueceria do mesmo jeito que esqueceria qualquer programa de TV policial da madrugada. Já paguei vocês, diz ela, e eu me concentro em memorizar todos os seus detalhes, afastando qualquer outro pensamento. O cabelo escuro está preso em um rabo de cavalo e os lábios carnudos artificiais estão pintados de rosa cor de chiclete. Os olhos são puxados para cima, as sobrancelhas são altas o bastante para dar a ela uma expressão permanente de leve surpresa. Chegando ao pescoço enrugado, concluo que ela fez alguma cirurgia. Ela é bonita e real, consigo entender por que Barron a transformou em uma atriz de cinema na minha mente. Não vou dar mais nada. Você não pode me chantagear. Não faço ideia de o que ela está falando. Ele me enganou. Disse que ia casar comigo. E, de repente, começa a me bater quando descubro que já era casado. Mas o que você tem com isso? Nada. Deve ter uma garota em casa que trata do mesmo jeito. Saia daqui, seu bosta. Quando olho para ela, ainda vejo a mulher com a qual a confundi. Eu me pergunto o que ela vê quando olha para mim. Uma gota de suor desce pela curva de seu maxilar. Sua respiração é curta e rápida. Ela está com medo. Um assassino. É isso o que ela vê. Foi você quem encomendou o assassinato, falo, interpretando o que ela disse. Você pagou Anton para eliminar Jansen. Você está com alguma escuta? Pergunta ela, erguendo a voz e falando para meu peito. Não matei ninguém. Nunca mandei matar ninguém. Ela olha para o prédio como se estivesse pensando em sair correndo. Tudo bem, digo, levantando as mãos de novo. Tudo bem. Isso foi burrice. É, diz ela. Terminamos. Faço que sim com a cabeça, mas penso de repente em outra pergunta. Onde você estava na terça-noite? Em casa com os cachorros, diz ela. Estava com dor de cabeça. Por quê? Meu irmão foi baleado. Ela enruga a testa. Pareço uma assassina? Não menciono o fato de ela ter contratado assassinos para matar o amante. Meu silêncio deve fazê-la se sentir vitoriosa, porque, com um olhar final triunfante, ela sai correndo, com os cachorros ao lado. Ando de volta para o carro, sentindo cada passo. Uma bolha surgiu no meu dedão. Esses sapatos não foram feitos para cenas de perseguição. A porta do Mercedes se abre. Cassel? Grita Sam do lado do motorista. Ela contou alguma coisa boa? Contou, e respondo. Que ia jogar spray de pimenta na minha cara. Eu estava pronto para ligar o carro de fuga. Sam sorri. Ela não sabe que ladrões não usam gravata? Eu ajeito o colarinho. Sou um criminoso da melhor estirpe. Um ladrão cavalheiro, podemos dizer. Deixo Sam dirigir. Voltamos para Wallingford, parando para comprar café e batatas fritas em um drive-thru no caminho. Quando entramos pela janela do quarto, o cheiro de comida comprada está tão entranhado em nossas roupas que gastamos meia lata de perfumador de ar para disfarçar. Parem de fumar no quarto, diz o inspetor na hora de apagar as luzes. Não pensem que não sei o que andaram fazendo aqui. Rimos tanto que, por um momento, parece que nunca vamos conseguir parar. Na manhã seguinte, estou a caminho da aula de ética do mundo em desenvolvimento quando Kevin Ford corre até mim. Ele enfia um envelope na minha mão. Quais são as chances de Greg Arford ter comido Lilas Acharov?
Pergunta ele, sem fôlego. O quê? Falo. Eu sou o primeiro a apostar. Cara. Kevin, do que você está falando? Resisto à tentação de agarrá-lo pelos ombros e sacudi-lo, mas acho que não consigo manter o nervosismo longe da voz. Não posso calcular chances de uma coisa que não faço ideia do que seja. Ontem à noite, ouvi falar que eles foram para a sala de estar e transaram. Greg ficou se gabando. O colega de quarto dele, Kyle, teve que distrair o inspetor. Certo, digo, concordando. Minha boca está seca. Vou ficar com o dinheiro, mas, se ninguém mais apostar ou se ninguém apostar contra, serei obrigado a devolvê-lo. É minha fala padrão para situações como essa, e eu a enuncio automaticamente. Ele assente e sai correndo. Cambaleio até a aula. Greg Arford está sentado no lugar de costume, perto da janela. Eu me sento do outro lado, olhando para a nuca dele, e flexiono minhas mãos enluvadas. Enquanto o Sr. Lewis fala sobre acordos de comércio, penso em como seria enfiar um lápis apontado na orelha de Greg. Esse é o tipo de boato que sempre espalham sobre garotas novas, digo para mim mesmo. Nunca são baseados em nada além de desejo. Quando somos dispensados, sigo em direção à porta e passo por Greg. Ele dá um sorrisinho, erguendo a sobrancelha como se me desafiasse a dizer alguma coisa. Certo, isso é estranho. Ei, Cassel, diz ele, abrindo um sorriso. Mordo o interior da bochecha e continuo a andar pelo corredor. O gosto metálico de sangue enche minha boca. Continuo andando. Quando chego à aula de probabilidade e estatística, vejo Daneca com os braços cheios de livros. Ei, você viu Lila? Pergunto com a voz tensa. Não desde ontem, diz ela, dando de ombros. Coloco a mão enluvada sobre seu ombro. Você tem alguma aula com ela? Daneca para e olha para mim, estranhando. Ela faz muitas aulas de apoio. É claro. Ter sido uma gata por 3 anos deve causar algum atraso nos estudos. Mas andei muito preocupado comigo mesmo para perceber. Recebo mais 3 envelopes na aula de estatística. 2 deles apostam em Lila e Greg. Devolvo os 2 com um olhar tão sombrio que ninguém nem pede explicação. Ela também não aparece no almoço. Acabo indo ao prédio dela e subo a escada, pensando que, se for pego, posso inventar alguma desculpa. Conto o número de portas, supondo que, como no meu alojamento, cada quarto tem apenas uma janela. Bato na porta. Nada. As fechaduras são simples. Já arrumo meu próprio quarto há tanto tempo que muitas vezes nem carrego a chave comigo. Basta um giro com um grampo e estou dentro. O quarto dela é individual, o que significa que seu pai deve ter feito uma doação bem generosa. A cama fica debaixo da janela e há um emaranhado de lençóis verde claros que vão até o chão. Uma estante cheia de livros que ela deve ter trazido consigo fica encostada em uma parede. Em cima de um pequeno baú está uma chaleira elétrica estritamente proibida e um pequeno iPod verde que brilha sobre uma caixa de som com fios conectados a fones de ouvido, e tudo parece ser bem caro. Ela também trouxe uma penteadeira com espelho que fica na parede onde normalmente ficaria a escrivaninha da outra dona do quarto. As paredes são cobertas de fotos em preto e branco de estrelas de cinema, Bette Davis, Greta Garbo, Keta e Happy Barney, Marlene Dietrich e Ingrid Bergman. E Lila colou citações perto delas. Ando até a imagem de Garbo, estonteante sob uma lente um pouco desfocada. O papel perto dela diz, não tenho medo de nada, exceto de ficar entediada. Isso me faz sorrir. Tranco a porta e me viro para descer a escada quando percebo que o zumbido constante ao fundo, um som que mal notei, vem de um chuveiro ligado no banheiro do corredor. Sigo em direção a ele. O banheiro tem azulejos cor-de-rosa e cheiro de shampoo feminino, doce e tropical. Quando abro a porta, percebo que não há desculpa que explique minha presença ali. Lila? Grito. Ouço um soluço baixo. Já não me importo mais se vão me pegar. Ela está sentada no meio do compartimento do chuveiro, ainda de uniforme. O cabelo está colado na cabeça e as roupas estão encharcadas. A água cai com tanta força que fico surpreso que ela consiga respirar. As gotas escorrem em riacho sobre os olhos fechados e a boca semiaberta. Os lábios dela estão azuis de frio. Lila? Chamo novamente, e seus olhos se arregalam. Eu fiz isso a ela. Ela sempre foi a destemida, a perigosa. Agora, olha para mim como se não acreditasse que estou realmente aqui. Cassel? Como você soube, ela interrompe a pergunta. O que ele fez com você? Indago. Estou tremendo de fúria, impotência e ciúme doentio. Nada, responde ela, e consigo ver o sorriso familiar e cruel, mas, desta vez, voltado para si mesma. Quero dizer, eu também queria. Achei que talvez quebrasse a maldição. Eu nunca. Era apenas uma criança quando fui transformada, e achei que talvez, se dormisse com alguém, resolveria. Obviamente, não resolveu. Eu engulo em seco, com cuidado. Por que você não sai daí e se seca? Está frio. Minha voz soa falsa, como se eu fosse uma das velhinhas de carne. Você vai acabar pegando sua morte. Ela já não parece tão horrorizada, o sorriso está menos assustador. A água estava quente antes. Estico para ela uma toalha que estava em um banco ali perto. É de um horrível tom de púrpura, coberta de peixes roxos. Tenho certeza de que não é dela. Lila se levanta devagar, rígida, e sai do chuveiro. Eu a envolvo com a toalha. Por um momento, meus braços se fecham ao seu redor. Ela se encosta em mim e suspira. Andamos juntos pelo corredor até o quarto. Lá, ela se afasta para se sentar na cama, encharcando o lençol. Depois se encolhe e cruza os braços. Tudo bem, digo. Vou para o corredor e você se veste, depois saímos daqui. Tenho vários esquemas para sair de Wallingford no meio do dia que ainda não experimentei.
Vamos testar um. Podemos tomar chocolate quente. Ou tequila. E depois podemos voltar e matar Greg Erford, coisa que, particularmente, quero fazer já há um tempo. Os dedos dela apertam a toalha com mais força. Ela não sorri. Mas diz, me desculpe por não estar lidando muito bem com isso, com a maldição. Não, falo com voz rouca. A culpa está fechando minha garganta. Não. Você não tem que pedir desculpas. Não para mim. A princípio, achei que pudesse ignorar, e agora? Bem, é como se a ferida estivesse infeccionada. Depois pensei que, se eu viesse para cá e pudesse pelo menos ver você, ajudaria. Mas não ajudou. Tudo que eu penso que vai ajudar só piora. Então, quero pedir para você fazer uma coisa, diz ela, olhando para o chão, para uma pilha de livros que tenho certeza de que ela nem está vendo. Entendo que não é justo, mas não vai custar muito a você e seria tudo para mim. Quero que seja meu namorado. Começo a dizer uma coisa, mas ela me interrompe, certa de que vou dizer não. Você não precisa gostar de mim. E vai ser só por um tempo. Ela está me olhando severamente agora. Você pode fingir. Sei que é um bom mentiroso. Nem sei como protestar. Estou tropeçando nas palavras. Você disse que tudo o que tenta fazer para ajudar acaba piorando a situação. E se isso também piorar? Não sei, diz ela em uma voz tão baixa que mal consigo ouvir. Não é real, nem certo, nem justo, mas não faço mais ideia do que pode ser cada uma dessas coisas. Tudo bem, e falo. Tudo bem. Podemos namorar. Mas não podemos. Quero dizer, é só isso que pode acontecer. Não posso conviver com você sentada no chão de um chuveiro daqui a 6 meses, arrependida de estar comigo. Sou recompensado com ela vindo para meus braços, as roupas molhadas e frias, a pele quente e febril. Consigo ver o alívio no jeito como relaxa os ombros, e, quando passo o braço ao seu redor, ela se apoia no meu peito e a minha cabeça sob meu queixo. Espero, diz ela com um tremor na voz como um soluço engolido. Espero que até lá eu não esteja mais pensando em você. Ela sorri para mim, e fico sem conseguir falar por um bom tempo. Namorados, mesmo os de mentira, sentam-se juntos no jantar. Portanto, não fico surpreso quando Lila coloca a bandeja ao lado da minha e toca de leve meu ombro. Daneca exala curiosidade. É claro que é difícil para ela ficar sem dizer nada. Quando a primeira pessoa vem até mim e joga um envelope no meu colo, Lila sorri com a boca escondida atrás do guardanapo. Você é agenciador de apostas? Achei que fosse o irmão bom, diz ela. Sou bom no que faço, admito. A virtude é uma vingança por si só. É uma recompensa, diz Daneca, revirando os olhos. A virtude é uma recompensa por si só. Dou um sorriso. Não foi essa a versão que eu ouvi. Sam coloca a bandeja na mesa e segura a maçã que sai rolando e quase cai. Vocês sabiam que o Sr. Knight está ficando meio senil? Tipo, passando direto pela sala de aula e depois tendo que voltar e colocando o suéter por cima do casaco? Eu concordo com a cabeça, embora não tenha nenhuma aula com o Sr. Knight. Só o vejo nos corredores. Ele parece o típico professor de inglês antigo, usa jaqueta de tweed com remendos de couro no cotovelo e tem pelos brancos saindo do nariz. Hoje ele entrou na sala e, além de ter se esquecido de fechar o zíper depois de ir ao banheiro, também se esqueceu de guardar o material lá dentro. Não acredito, digo. Lila começa a rir. Essa é a questão, não é? Deveria ser engraçado, comenta Sam. É engraçado agora. Mas na hora foi tão horrível que só conseguimos ficar sentados olhando, em choque. Fiquei tão constrangido. Ele ficou falando de Hamlet para a turma como se nada estivesse acontecendo. Imagina, citando Shakespeare enquanto todos nós só tentávamos não olhar para baixo. Ninguém disse nada? Pergunta Daneca. Com tantos palhaços lá? Depois de um tempo, diz Sam em que Vango ergueu a mão. Eu balanço a cabeça. Kim é tranquila, legal e provavelmente vai para uma faculdade melhor do que qualquer outra pessoa de Wallingford. Até Daneca está rindo agora. O que ela disse? Sr. Knight, sua calça está aberta. Responde Sam. Ele ri. O Sr. Knight olhou para baixo quase sem reação e disse que inquieta é a cabeça que usa uma coroa, guardou tudo e fechou a calça. Fim da história. Você vai contar para alguém? Pergunta Daneca. Sam sacode a cabeça e abre a caixinha de leite. Não, nem você. O Sr. Knight é inofensivo. Ele não fez de propósito. E teria muitos problemas se Northcote descobrisse. Ou nossos pais. Mas vão descobrir, digo. Eu me pergunto quanto tempo vai demorar até que as apostas sobre ele ser demitido comecem a chegar. Ninguém consegue esconder nada por muito tempo aqui. Daneca franze a testa para mim. Ah, não tenho tanta certeza disso. O que quer dizer? Pergunta Lila, não muito amigável. Daneca ignora a pergunta e diz, vamos ao cinema no fim de semana. Vocês querem ir? Poderíamos ir juntos, em casais. Um rubor sobe pelo pescoço de Sam. Lila se vira para mim, hesitante. Eu dou um sorriso. Claro, diz ela. Se você quiser, Cassel. Que filme? Pergunto. Com Daneca, poderíamos acabar assistindo a algum documentário sobre o terror da matança dos bebês foca. Vamos ver a invasão das aranhas gigantes, em conta Sam. Está passando na reprise de sexta. É um clássico de Bill Rebane. A equipe de efeitos especiais criou a aranha gigante cobrindo um fusca com pelos falsos e usando os faróis traseiros como os olhos vermelhos brilhantes. O que pode ser melhor que isso? Pergunto. Ninguém consegue pensar em nada. Naquela noite, sonho que estou em um quarto cheio de cadáveres, todos de vestido e batom, sentados eretos em sofás.
Leva um tempo para perceber que são todas as minhas ex-namoradas, com os olhos mortos brilhando e as bocas mal se movendo enquanto sussurram uma lista dos meus defeitos. Ele beija como um peixe, diz minha namorada do jardim de infância, Michiko Ishii. Nós nos encontrávamos atrás de um grande carvalho no parquinho, até que fomos pegos por outra garota que nos dedurou. O cadáver dela é de uma garotinha pequena, os olhos vidrados a fazem parecer uma boneca. Ele paquerou minha amiga, acusa a garota que nos dedurou, Sofia Spiegel, que tecnicamente também era minha namorada na época. Ele é um mentiroso, diz uma garota de Atlantic City. A do vestido prateado. Muito mentiroso, concorda minha namorada do 8º ano. Só contei para ela que ia para Wallingford depois que já estava lá. Não a culpo por ainda estar furiosa. Depois da festa, ele fingiu não me conhecer, diz Emily Rogers, que, para ser justo, fingiu com a mesma intensidade que eu não existia depois de passarmos a noite rolando em uma pilha de casacos na festa dos calouros de Harvey Silverman. Ele pegou meu carro emprestado e acabou com ele, diz Stephanie Douglas, uma meça que conheci em carne no verão seguinte ao que achei ter matado Lila. Ela era 2 anos mais velha do que eu e conseguia dar um nó no cabo de uma cereja com a língua. Ele nunca me amou de verdade, declara Audrey. Ele nem sabe o que é amor. Quando acordo, ainda está escuro lá fora. Em vez de voltar a dormir, começo a fazer um dever de casa. Estou cansado de os mortos se juntarem para me atormentar. Tem que haver um problema em algum lugar pedindo para ser resolvido. Capítulo 8. A escola Wallingford tem orgulho de preparar seus jovens alunos e alunas não apenas para a faculdade, mas para seu lugar na sociedade. Por isso, os alunos não só têm que comparecer a todas as aulas, como também devem participar de 2 atividades complementares. Este ano, as minhas são corrida no primeiro semestre e clube de debate no segundo. Gosto da sensação de correr, do fluxo de adrenalina e dos pés batendo no chão. Gosto do fato de ser apenas eu quem decide até onde devo me esforçar. Também gosto de pensar em maneiras de fazer as pessoas concordarem comigo, mas o clube de debate só começa daqui a alguns meses. Estou terminando minha última volta quando vejo 2 homens de ternos escuros conversando com o treinador Marlin. Ele faz sinal para mim. Os agentes Jones e Hunt estão usando óculos de sol espelhados, ternos escuros e luvas ainda mais escuras, embora o tempo esteja estranhamente quente. Não sei dizer se eles conseguiriam ser ainda menos sutis se tentassem. Oi, policiais, indigo com um sorriso falso. Não temos notícias suas faz um tempo, diz o agente Jones. Ficamos preocupados. Ah, tive um velório e um enterro para ir, depois fiquei um tempo de luto. Minha agenda estava cheia. Embora eu ache que esteja conseguindo sorrir como alguém inocente, saber que sou o assassino que eles procuram acrescenta uma desconfortável camada de pavor à interação toda. Muita coisa aconteceu desde quarta. Por que não vem dar uma volta conosco? Pergunta o agente Hunt. Aí poderá nos contar tudo. Acho que não, digo. Tenho que tomar banho e trocar de roupa. Como falei, ando muito ocupado. Mas obrigado pela visita. O treinador Marlin já seguiu em direção a outros corredores. Está gritando o tempo para eles com o cronômetro na mão. Ou se esqueceu de mim ou está tentando esquecer. O agente Jones abaixa os óculos. Ouvi falar que sua mãe deu alguns calotes em hotéis de Princeton. Você deveria perguntar a ela sobre isso, o falo. Tenho certeza de que é um grande mal-entendido. Acho que você não quer mesmo que perguntemos a ela, quer? Indaga o agente Hunt. É verdade, não quero. Mas não posso impedi-los. Sou apenas um menor de idade, e vocês são agentes federais grandes e fortes. Saio andando. O agente Hunt me segura pelo braço. Pare com esse joguinho. Venha conosco. Agora, Cassel. Não quer que dificultemos as coisas para você. Olho para minha equipe, que corre em direção ao vestiário com o treinador Marlin na frente. Alguns estão correndo de costas para ver o que vai acontecer comigo. O único jeito de eu entrar em um carro com vocês é se me algemarem, digo com resolução. Há algumas coisas que um cara como eu não pode aceitar, e ser simpático demais com o representante da lei é uma delas, definitivamente. Ninguém faz uma aposta ilícita com alguém a menos que tenha certeza de que essa pessoa é mesmo criminosa. Eles mordem a isca. Tenho certeza de que o agente Hunt quer fazer isso desde que nos conhecemos. Ele segura um dos meus pulsos, puxa-o para trás do meu corpo e prende uma algema. Depois, pega o outro pulso. Eu só resisto um pouco, mas parece ser o bastante para irritá-lo, pois, quando ele coloca a outra algema, me dá um empurrão. Acabo caindo de barriga na terra. Viro a cabeça para o vestiário e vejo 2 caras e o treinador ainda assistindo ao show. É um número suficiente de pessoas para espalhar um boato. O agente Jones me coloca de pé. Sem muita delicadeza. Não digo nada enquanto eles me levam até o carro e me empurram para o banco de trás. Agora, diz o agente Jones do banco da frente, o que você tem para nós? Ele não liga o carro, mas escuto as trancas das 4 portas sendo acionadas. Nada, respondo. Soubemos que Zacharo foi ao velório, diz o agente Hunt. E levou a filha com ele. Uma garota que ninguém vê em público há muito tempo. De repente ela voltou. Está aqui em Wallingford, inclusive. E daí? Digo. Soubemos que vocês 2 são bem próximos. Se é que ela é mesmo a filha dele. O que vocês querem? Pergunto, experimentando dar um puxão nas algemas. São de tranca dupla e estão bem apertadas. Querem que eu confirme se ela é mesmo Lila Zacharov? Eu costumava jogar bolinhas de gude com ela em Carney. Ela não tem nada a ver com isso. Então o que ela fez esse tempo todo? Se você a conhece tão bem, que tal me contar? Eu não sei e minto. Não faço ideia de onde esse interrogatório vai dar, mas não estou gostando. Você poderia ter uma vida fora disso tudo, sugere o agente Jones.
Poderia estar do lado certo da lei. Não precisa proteger essas pessoas, Cassel. Eu sou como essas pessoas, penso, mas as palavras dele me fazem imaginar por um momento a sensação de ser um dos mocinhos, com distintivo e reputação impecável. Conversamos com seu irmão e conta o agente Hunt. Ele cooperou bastante. Barron? Pergunto e caio na gargalhada. Afundo no banco de couro, aliviado. Meu irmão é mentiroso compulsivo. Tenho certeza de que ele cooperou. Não tem nada de que goste mais do que uma plateia. O agente Jones parece constrangido. O agente Hunt está apenas irritado. Seu irmão disse que deveríamos começar observando Lilas Acharo. E que você a protegeria. Ele disse? Indago, mas estou no controle da conversa agora, e os dois sabem disso. Li os arquivos que vocês me deram. Quer dizer que Lila é mestra da morte e começou a matar pessoas aos 14 anos? Porque era essa a idade que ela tinha quando o Basto desapareceu. E não só isso, mas ela precisaria ter escondido o dano do rebote muito bem. Muito bem, porque posso dizer que a vi sem nem um pedacinho de não estamos dizendo nada. O agente Jones bate com a mão no assento, interrompendo meu discurso. Viemos pegar informações. Se não nos disser nada, vamos ter que ouvir outras fontes. Talvez até fontes que você não considere confiáveis. Entendeu? Entendi e respondo. Então o que você vai ter quando voltarmos para conversar? Pergunta o agente Jones com uma voz gentil. Ele pega um cartão e o joga no meu colo. Eu respiro fundo e digo, informação. Ótimo, diz o agente Hunt. Eles trocam um olhar que não consigo interpretar e o agente Hunt sai do carro. Ele abre minha porta. Vire-se para que eu possa tirar isso aí. Eu me viro. Um giro, 2 cliques e logo estou esfregando os pulsos, livre. Caso pense que não podemos pegar você quando quisermos, diz Hunt, lembre-se de que é mestre. Sabe o que isso significa? Eu faço que sim com a cabeça. Pego o cartão que Jones jogou no meu colo e o guardo no bolso. Jones me observa de onde está. Hunt sorri. Significa que você já fez uma coisa ilegal. Todos os mestres já fizeram. Se não, como saberiam o que são? Eu saio do carro e olho no rosto dele. Em seguida, cuspo no asfalto quente e negro do estacionamento. Ele parte para cima de mim, mas o agente Jones limpa a garganta e Hunt para. Nos vemos por aí, diz o agente Jones, e ambos entram no carro. Caminho para Wallingford, odiando tanto os dois que estou trêmulo de raiva. O que mais odeio é o fato de estarem certos sobre mim. Sou chamado quase de imediato à sala da diretora Northcote. Ela abre a porta e sinaliza para que eu entre. Bem-vindo, Sr. Sharp. Por favor, sente-se. Eu me sento na cadeira de couro verde diante da grande escrivaninha. Várias pastas estão arrumadas em uma caixa de madeira de um lado, e uma agenda bastante usada foi colocada ao lado de uma caneta dourada presa em um suporte. Tudo ali é organizado, elegante. Exceto pelo prato de vidro barato com balas. Eu pego uma e a abro devagar. Ouvi falar que você recebeu visitas hoje, diz Northcote. Suas sobrancelhas estão erguidas, como se receber visitas fosse algo suspeito. É, falo. Ela suspira por eu obrigá-la a perguntar diretamente. Gostaria de explicar o que 2 agentes federais queriam com você desta vez? Eu me recosto na poltrona. Eles queriam que eu entrasse pro departamento de narcóticos, mas falei que a quantidade de tarefas aqui em Wallingford era grande demais para eu considerar aceitar um segundo emprego. Perdão? Eu não achava que as sobrancelhas dela pudessem subir ainda mais, mas subiram. O que estou fazendo não é legal, divulgando uma história que é menos ridícula do que a maneira como a conto. Mas a pior coisa que ela pode fazer é me deixar em detenção alguns dias ou me dar uma advertência por falar desse jeito. Divisão de narcóticos, digo, excessivamente educado. Para ser um informante de violações relacionadas a narcóticos. Mas não se preocupe, eu jamais concordaria em delatar meus colegas. Mesmo que eles fizessem a péssima escolha de usar drogas, o que tenho certeza de que ninguém aqui faria. Ela se inclina para a frente, pega a caneta dourada e a aponta para mim. Você realmente espera que eu acredite nisso, Sr. Sharp? Arregalo os olhos. Bem, acho que há pessoas aqui que parecem estar doidonas o tempo todo, isso é verdade. Mas sempre achei que elas apenas, Sr. Sharp. A diretora parece pronta para me furar com a caneta. Estou ciente de que os agentes algemaram você. Gostaria de mudar sua história? Pense em quando me sentei nesta mesma sala ano passado, implorando para que me permitissem ficar. Talvez eu ainda sinta raiva por causa disso. Não, senhora. Eles só queriam demonstrar o quanto eu estaria seguro se trabalhasse com eles, embora eu compreenda como um observador casual possa ter chegado a uma conclusão diferente. A senhora pode ligar para os agentes, se quiser, e falo, enfiando a mão no bolso. Pego o cartão que o agente Jones me deu e coloco na mesa de Northcote. Farei isso, diz ela. Pode ir agora. Por enquanto. Os agentes vão reforçar o que eu disse. Vão ter que fazer isso. Ainda não conseguiram o que queriam comigo. E o agente Hunt não vai querer explicar porque foi agressivo com um garoto de 17 anos sem ficha criminal. Assim, tenho a satisfação de obrigá-los a concordar com uma história boba. E sou recompensado pela irritação de Northcote por ter que aceitar uma história que ela sabe não ser verdadeira. Todo mundo quer sair com dignidade de um problema. O encontro do HSX já começou no momento em que chego. As mesas da sala de música da senhora Ramírez foram rearrumadas em círculo, e vejo Lila e Daneca sentadas juntas. Puxo uma cadeira ao lado de Lila. Ela sorri e estica a mão para apertar a minha. Eu me pergunto se essa é sua primeira reunião. Não fui a muitas para saber. No quadro está escrito o endereço da passeata a favor dos direitos dos mestres a qual Sam tinha prometido que compareceríamos quando as aulas começaram.
Acontece que é amanhã. Acho que era sobre isso que estavam falando antes de eu chegar. As regras foram escritas abaixo das informações sobre a passeata. Permaneçam juntos, não falem com estranhos. Fiquei no parque. Sei que muitos de vocês não ouviram o discurso de ontem, pois ele aconteceu no horário de estudo com Diz Ramírez. Achei que podíamos assistir juntos e discutir. Eu realmente odeio o governador Patton, diz uma das garotas do segundo ano. Temos mesmo que ver a cara dele despejando mais besteiras? Quer vocês gostem ou não, diz a senhora Ramírez, é isso que os Estados Unidos veem. E é nisso que Nova Jersey vai pensar em novembro, quando votarmos na proposição número 2. Nisso ou em um discurso bem parecido. Ele está na frente nas pesquisas, diz Daneca, mordendo a ponta de uma das tranças. As pessoas realmente aprovam o desempenho dele. A garota do segundo ano olha para ela horrorizada, como se Daneca estivesse sugerindo que as pessoas deveriam aprovar Patton. É encenação, e comenta um dos garotos. Ele age como se ligasse para isso porque é um assunto popular. Em 2001, ele votou a favor dos direitos dos mestres. Ele dança conforme a música. Todos conversam mais um pouco, mas paro de prestar atenção. Estou feliz por estar ali, sem ter que ouvir gritos nem ser algemado. Lila está observando a discussão com um olhar atento ao rosto de cada um que fala, mas sua mão segura a minha, e ela parece mais relaxada do que em muito tempo. Tudo parece possível. Se eu pensar bem e planejar com bastante cuidado, talvez consiga resolver meus problemas, mesmo os que considerava sem solução. Antes de tudo, preciso descobrir quem matou Philip. Quando souber, posso elaborar, passo a passo, uma forma de tirar os agentes federais do meu pé. Em seguida, talvez, vou poder descobrir o que fazer com Lila. A senhora Ramírez empurra uma televisão para a frente de uma cadeira em um lado do círculo. Já chega. Vamos deixar o resto da discussão para depois de assistirmos, certo? Ela aperta um botão e a tela ganha vida. Aponta o controle remoto, e o rosto pálido do governador Patton aparece. Ele está em um púlpito, com uma cortina azul ao fundo. Os poucos cabelos brancos que ainda tem estão penteados para trás, grudados na cabeça, e ele olha pela tela como se quisesse comer todos nós. A câmera se afasta para que possamos ver a imprensa reunida adiante. Há várias pessoas de terno com as mãos erguidas, como se estivessem na escola de novo, só esperando o professor chamar. De um lado, um assessor está em pé nos degraus que levam ao palco, como se tomasse conta deles. Ao lado do assessor há uma mulher com um vestido preto sóbrio e o cabelo preso em um coque. Algo nela me faz olhar de novo. Você está machucando minha mão, e sussurra Lila. Eu a solto, envergonhado. Minha luva estava esticada sobre as dobras dos dedos, como se eu estivesse tentando fechar a mão para dar um soco. O quê? Pergunta ela. É que é difícil ouvir, respondo, e parece verdade, já que eu não estava mesmo prestando a menor atenção. Ela sente, mas há uma pequena ruga entre suas sobrancelhas. Espero minutos intermináveis até achar que posso me virar para ela com segurança e dizer, já volto. Quando ela franze a testa com ar de curiosidade, eu explico, banheiro. Desço pelo corredor para o lado oposto do banheiro, me encosto na parede e pego o celular. Enquanto ele chama, penso sem parar na Milionários em Casa, ou seja lá qual fosse o nome daquela revista idiota. Oi, querido, diz minha mãe. Me deixe retornar a ligação de um telefone fixo. Eu limpo a garganta. Primeiro você pode explicar o que estava fazendo na televisão? Ela ri como uma garota. Você viu? Como eu estava? Parecia estar de fantasia, digo. O que estava fazendo com o governador Patton? Ele odeia mestres, e você é uma mestra ex-presidiária. Ele é um bom homem quando o conhecemos melhor, e fala ela com doçura. E não odeia mestres. Ele quer os exames obrigatórios para salvar nossas vidas. Você não ouviu o discurso? Além do mais, não sou ex-presidiária. Meu caso foi encerrado após a apelação. É diferente. Naquele momento, escuto gritos vindos do local onde a reunião do HEX está acontecendo. Encontrei vocês, seus monstros. Grita alguém. Ligo depois e falo, fechando o telefone contra o peito enquanto desço o corredor. Greg está observando Jeremy, que carrega uma câmera em frente à porta, girando de um lado para outro, como se tentasse captar todo mundo na filmagem. Jeremy está rindo tanto que me pergunto se está segurando a câmera com firmeza o bastante para gravar qualquer coisa além de manchas coloridas. A senhora Ramírez sai para o corredor e os garotos cambaleiam para trás, mas continuam filmando. Agora, enquadram apenas ela. Vocês dois vão levar 2 advertências, diz ela. Sua voz está estranha, trêmula. E, para cada segundo que passarem com a câmera ligada, vou dar outra. Jeremy abaixa a filmadora imediatamente e se atrapalha com os controles. Vocês dois vão cumprir detenção comigo até o final desta semana, e você vai apagar essa gravação, entendeu? Isso foi invasão de privacidade. Sim, senhora Ramírez, diz Jeremy. Que bom. Agora podem ir. Ela os observa saírem andando. E eu observo fazer isso com um medo gelado se espalhando pelos meus ossos. O site entra no ar naquela noite. Na quinta de manhã, ouço os boatos de que Ramírez fica furiosa, mas Northcutt não sabe a quem culpar. Jeremy alega que pretendia deletar a filmagem, mas alguém entrou no quarto dele e roubou a câmera. Ele diz que não fez upload das imagens, Greg diz que nunca tocou em nada daquilo. As apostas começam a chegar aos montes. Eles são ou não culpados? Parece que todo mundo na escola quer apostar em quais das pessoas naquele encontro eram mestres. Encontro no qual eu também estaria não fosse por uma enorme coincidência. É para recebermos o dinheiro? Me pergunta Sam no corredor, entre as aulas. Ele parece infeliz. É um cara esperto e pensou bastante no assunto para saber que não há respostas fáceis. Sim, digo. Temos que receber.
Se não recebermos, não conseguiremos ter controle nenhum. Recebemos o dinheiro deles. Na tarde de quinta, o website desaparece sem deixar vestígios. Capítulo 9. No alojamento, Sam tira o uniforme e coloca uma camiseta com a inscrição "Eu sou o aluno brilhante sobre o qual você leu". Ele passa um pouco de perfume no pescoço enquanto jogo meus livros sobre a cama. Para onde você vai? Pergunto. Para a manifestação. Ele revira os olhos. Não tente fugir. Daneca vai matar você. Vai arrancar sua pele. Ah, certo, digo, passando os dedos pelo cabelo. Está ficando desgrenhado de novo. Acho que pensei que com toda aquela loucura. Ele me deixa devagar e não fala nada para ajudar. Deve estar acostumado comigo bancando o idiota. Eu suspiro e tiro os sapatos e a calça social preta e coloco a calça jeans. Depois de soltar o nó da gravata e jogá-la na minha mesa bamba, estou pronto para sair. Nem me dou o trabalho de trocar a camisa branca de botão. Cruzamos a praça juntos e encontramos Daneca com Ramírez do lado de fora do Centro de Belas Artes Hall, onde fica a sala de música de Ramírez e a maior parte dos encontros do HX acontece. O dia está quente para os padrões de setembro. Daneca está usando uma saia longa de batik com guizos pendurados na barra. Até tingiu as pontas das tranças de um tom escuro de roxo. Foi cancelado, diz Daneca, virando para nós. Está praticamente gritando. Dá para acreditar? Northcutt só se preocupa em agradar os filhos de quem doa dinheiro para esta escola. Não é justo. Ela já tinha autorizado. Não foi só a administração, declara a senhora Ramírez. Alunos também desistiram de ir. Ninguém quer ser visto entrando no ônibus. Isso é ridículo, murmura Daneca. Mais alto, ela diz, poderíamos ter feito alguma coisa. Marcado o encontro em algum outro lugar em vez de aqui. Sabe, alguns deles são mesmo mestres, indigo. Para eles, não é apenas uma causa. Suas vidas estão em jogo. Talvez tenham medo das verdadeiras consequências caso as pessoas descubram seu segredo. Daneca me olha com raiva. Como eles acham que vão melhorar alguma coisa com essa atitude? Ela claramente acha que ele significa eu. Talvez eles não achem. Me desculpem, diz Ramírez com um suspiro. Sei que vocês estavam contando com isso. O que está acontecendo? Pergunta uma voz delicada atrás de nós. Eu me viro e vejo Lila, a mochila pendurada de lado no ombro. Ela está com um vestido amarelo e botas grandes e pesadas. Sinto um choque esquisito, como sempre acontece quando a vejo, como se uma corrente elétrica passasse pelo meu corpo. Nossa ida foi cancelada por causa de covardia administrativa, conta Sam. Ah. Lila olha para as botas e chuta um monte de terra. Depois olha para a frente. Bem, será que nós quatro ainda podemos ir? Daneca olha para ela por algum tempo, depois se vira para Ramírez. Sim. Ela está certa. Já entregamos a autorização, então nossos pais já concordaram em nos deixar ir em um passeio supervisionado da escola, diz Ramírez em protesto. Somos veteranos, lembra Daneca. Temos permissão dos nossos pais. Northcutt não pode nos impedir. Não me lembro de o Sr. Sharp entregar a autorização. Ups, digo. Deixei no quarto. Vou correndo buscar. Ramírez suspira. Tudo bem. Me entregue o formulário, Cassel, e os quatro podem ir para a manifestação. Mas quero a palavra de vocês de que estarão de volta para as aulas. Estaremos, promete Lila. Depois de um toque de falsificação da minha parte, seguimos para o Rabecão Cadillac Superior Vintage 1978 de Sam. Lila para e leu o adesivo no para-choque. Esse troço realmente é movido a óleo vegetal? Pergunta ela. O sol da tarde queima o asfalto do estacionamento, fazendo o calor irradiar dali. Eu limpo a testa e tento não pensar no suor que brilha na clavícula de Lila. Sam sorri com orgulho e bate no capô. Não foi fácil encontrar o rabicão a diesel para converter, mas consegui. Tem cheiro de batata frita, diz Daneca, entrando no carro. Mas você se acostuma. Batata frita é uma delícia, diz Sam. Lila entra no banco de trás, que é adaptado, foi retirado de um Cadillac normal e instalado por Sam, e eu entro depois. Obrigada por virem, diz Daneca. Ela olha em minha direção. Sei que você não quer ir, então saiba que estou mesmo muito agradecida. Não é que eu não queira, digo e respiro fundo, pensando na minha mãe no comício de Patton. É que não gosto muito de política. Daneca se vira no banco para me olhar, incrédula. Ah, é? Ela não parece estar com raiva, mas sim achar engraçado. The Atverker vai tocar mais tarde, diz Sam, guiando o rabecão para fora do estacionamento enquanto leva o assunto para longe de mim. Provavelmente vamos chegar lá a tempo de ver o Bareknups. Bandas? É sério. Eu estava imaginando menos diversão e mais passeatas com cartazes, indigo. Daneca sorri. Não se preocupe, vai haver muitos cartazes. A passeata passa pela prefeitura no Lincoln Park, onde as bandas vão tocar. Vai haver discursos também. Que bom, falo. Eu odiaria pensar que estamos abrindo mão de valiosas horas de estudo por qualquer coisa menos do que. Lila ri, encostando a cabeça no banco. O quê? Pergunto. Não sei, diz Lila. Você tem amigos legais. Ela encosta de leve no meu ombro com as pontas dos dedos enuvados. Um tremor surge na base da minha coluna. Por um momento, eu me lembro da sensação de suas mãos nuas na minha pele. Estamos só nós quatro no carro, e, embora o plano seja ir ao cinema amanhã, tenho que me esforçar muito para me convencer de que isso não é um encontro de casais. Isso mesmo, diz Sam. Você conhece nosso Cassel desde sempre. Tem algum podre para contar? Ela olha para mim com malícia.
Quando ele era criança, era nanico. Por volta dos 13 anos, cresceu e ficou do tamanho de um poste. Dou um sorriso. E você continuou nanica. Ele amava livros de terror baratos e, quando começava um, lia até o final não importa o que acontecesse. Às vezes o avô dele entrava no quarto e apagava a luz quando ficava muito tarde, então Cassel saía pela janela e lia sob a luz do poste de rua. Eu ia até a casa dele de manhã e o encontrava dormindo no gramado. Ah, diz Daneca. Eu faço um som grosseiro, acompanhado de um gesto igualmente grosseiro. Uma vez, em uma feira em Ocean City, ele comeu tanto algodão doce que vomitou. Quem nunca? Digo. Ele fez uma maratona de filmes em preto e branco e depois passou a usar um chapéu de feltro. Ela ergue as sobrancelhas, me desafiando a contradizê-la. Por um mês. Em pleno verão. Dou uma gargalhada. Um chapéu de feltro? Pergunta Sam. Eu me lembro de ficar sentado no porão durante horas e horas, assistindo a um filme atrás do outro com mulheres de vozes roucas e homens em ternos elegantes com bebidas nas mãos. Quando os pais de Lila se divorciaram, ela foi para Paris com o pai e voltou fumando gitanes e contornando os olhos com um lápis preto esfumaçado. Era como se tivesse saído de um filme no qual eu queria estar. Eu a vejo agora, a rigidez de seu corpo quando se afasta deliberadamente de mim, encostando a bochecha na janela. Ela parece cansada. Em carne, naquela época, eu não me incomodava de me misturar. Eu não ficava tentando blefar o tempo todo para parecer um cara melhor. Não tinha segredos que vivia desesperado para esconder. E Lila era corajosa, confiante e completamente imbatível. Eu me pergunto o que o garoto que eu era naquela época acharia das pessoas que nos tornamos. Os policiais formam bloqueios em grupo longe de onde a passeata vai acontecer. A rua está cheia de cones de trânsito, brilhando com chamas alaranjadas cintilantes. Há pessoas também, mais do que eu esperava, e um som distante que promete ainda mais. Não tem lugar para estacionar, reclama Sam, dando a volta no mesmo quarteirão pela terceira vez. Daneca mexe no celular enquanto seguimos lentamente uma fileira de carros. Vire à esquerda quando puder, diz ela depois de alguns minutos. Tem um aplicativo que diz que tem um edifício garagem a algumas quadras daqui. Os dois primeiros pelos quais passamos estão lotados, mas então vemos carros parados no canteiro central e ao longo das calçadas. Sam para o rabecão em um trecho gramado e desliga o motor. Rebelde, digo. Daneca dá um sorriso largo e abre a porta. Vejam todas essas pessoas. Lila e eu saímos, e nós quatro seguimos na direção da maioria. Dá a sensação de que tudo pode mudar, sabe? Comenta Daneca. Tudo vai mudar, afirma Sam, me surpreendendo. Daneca vira e olha para ele. Percebo que também está surpresa. Bem, vai mesmo, diz ele. De um jeito ou de outro. Acho que ele está certo. Ou a proposição número 2 vai ser rejeitada e os mestres vão começar a se rebelar ou vai ser aprovada e os outros estados vão se animar para tentar o mesmo truque. Mudar é o que as pessoas fazem quando não tem mais opções, declara Lila enigmaticamente. Tento chamar sua atenção, mas ela está ocupada demais observando a multidão. Seguimos andando por mais alguns quarteirões e começamos a ver cartazes. Não somos uma maldição, diz um. Eu me pergunto que tipo de slogans havia na reunião de imprensa para a qual minha mãe foi. Um grupo de jovens está sentado nos degraus de um banco Fidelity. Um deles joga uma garrafa de cerveja na direção dos manifestantes. Ela quebra, e o vidro e a espuma fazem todos ao redor começarem a gritar. Um homem com uma barba tão grande que chega a cobrir a camiseta pula no capô de um carro e grita mais alto do que todos, abaixo a proposição número 2. Fora Patton. Um policial em frente a uma mercearia pega o rádio e começa a falar depressa. Ele parece perturbado. Acho que o parque é por aqui, diz Daneca, apontando na tela do celular para uma rua lateral. Acho que ela não reparou nas outras coisas. Algumas quadras depois, a multidão começa a ficar tão densa que me sinto engolido. Somos uma veia levando sangue ao coração, uma fornalha de calor corporal aquecido pelo sol, um rebanho se dirigindo rapidamente para um penhasco. Vejo cada vez mais cartazes. Tirem as mãos dos nossos direitos. Examinar todo mundo ou não confiar em ninguém. Isso não está dando certo. Quantas pessoas estimaram que haveria aqui hoje? Grita Lila. 20 mil, talvez 50, no máximo, grita Daneca em resposta. Lila olha para o ponto onde nossa rua cruza com a Broad, lugar da manifestação principal. Não conseguimos ver muito longe, mas a barreira de ruídos, slogans gritados em megafones, tambores, sirenes, é quase ensurdecedora. Acho que esse número está bem abaixo da realidade. Conforme nos aproximamos, fica mais fácil entender o motivo. Não preciso mais imaginar o que diziam os cartazes das pessoas a favor de Patton. Elas estão em peso na manifestação. Assassinos e manipuladores, fora do meu estado, diz um cartaz. Chega de HGB. O que vocês têm a esconder? E, por fim, simplesmente pegamos vocês, com um círculo desenhado simbolizando um alvo. Esse está na mão de uma mulher idosa com cabelo ruivo encaracolado e batom rosa Shotkin. Ela posicionou-se em pé nos degraus da prefeitura, a cúpula dourada do prédio brilhando acima de sua cabeça. Conforme observo a multidão que apoia a proposição número 2, vejo um rosto familiar ao fundo. A amante de Jansen. Ela está com o cabelo escuro preso em um rabo de cavalo e os óculos de sol no alto da cabeça. Sem nenhum poodle hoje. Ando mais devagar para tentar ter certeza de que estou mesmo vendo o que acho que estou vendo. Ela está recebendo dinheiro de alguém, os dois estão parados perto da janela de vidro de um restaurante. A multidão continua se movendo ao meu redor, me levando junto. O ombro de alguém esbarra no meu braço. É um cara um pouco mais velho do que eu tirando fotos. Para quem você está olhando? Pergunta Lila, esticando o pescoço. Está vendo aquela mulher perto da janela?
Pergunto, tentando abrir caminho na multidão. De rabo de cavalo. Ela contratou o assassinato de Jansen. Eu a conheço. Ela trabalhava para ele, diz Lila, me seguindo. O quê? Paro tão repentinamente que o homem atrás de mim se choca contra minhas costas. Ele resmunga. Me desculpe, digo, mas ele só me olha de cara feia. Daneca e Sam estão à nossa frente na multidão. Quero gritar para que diminuam o ritmo, mas é impossível que eles ouçam. A mulher se afasta da manifestação. Na velocidade em que me desloco, nunca vou alcançá-la. Achei que era namorada dele e falo para Lila. Talvez, mas também trabalhava para ele, diz ela. Providenciando compradores. Magnatas. Gente com dinheiro suficiente para comprar doses regulares de emoção arrebatadora, o tipo de felicidade plena que te joga direto em uma depressão profunda se você parar. Ou eles compram sorte de meia dúzia de mestres diferentes de uma só vez. Usar muita sorte junta pode fazer grandes coisas mudarem. Ela conhecia Philip? Pergunto. Você disse que ela encomendou o assassinato. A amante de Jansen desaparece no meio das pessoas. Não estamos indo rápido o bastante para segui-la. Daneca e Sam também sumiram. Estão em algum ponto à nossa frente, na Broad Street, eu sei, mas não consigo vê-los em lugar algum. Seco a testa com a beirada da camisa branca. Que droga. Lila ri e aponta para o grande cartaz balançando acima de nós, ao vento. Está coberto de purpurina e diz, mãos nuas, corações puros. Antes de Wallingford, eu nunca tinha encontrado tantas pessoas que não fossem mestres. Nunca sei o que pensar delas. Só eu o digo. Eu era o não mestre que você conhecia. Ela me olha por um instante, e percebo, é claro, que deixou de fora a coisa mais crítica quando falou sobre meu passado no carro. Naquela época, eu era inferior a ela. Mesmo nunca tendo dito isso para mim, mesmo não agindo como se soubesse fazer algo importante, todo mundo repetia isso vezes o bastante para não me deixar esquecer. Ela era mestra, eu era parte do mundo de alvos que existiam para serem manipulados. Vejo outro cartaz na multidão, o poder corrompe a todos. Lila, começo a dizer. Nesse momento, uma garota andando bem na nossa frente tira as luvas. E ergue as mãos. Elas estão pálidas e enrugadas por terem estado envoltas no tecido de couro naquele calor. Eu fico olhando. Não vi muitas mãos femininas nuas na minha vida. É difícil não ficar olhando. Mãos nuas, corações puros. Grita a garota. Ao lado dela, vejo algumas outras pessoas tirando as luvas com sorrisos maliciosos. Uma joga um par para o alto. Meus dedos anseiam por liberdade. Imagino como seria sentir a brisa nas palmas das mãos. A mistura de calor e rebelião se espalha como uma onda entre a multidão, e de repente dedos nos balançam ao ar. Estamos andando sobre as luvas abandonadas. Cassel. Grita alguém, e vejo Sam. Ele conseguiu parar junto com Daneca entre dois carros estacionados, fora do fluxo da passeata. O rosto dela está vermelho por causa do calor. Ela está sem luvas e acena para nós irmos até lá. Suas mãos são pálidas, com dedos longos. Empurramos a multidão até chegarmos a eles. Estamos quase lá quando ouvimos o som de um megafone de algum lugar na nossa frente. Todos devem cobrir as mãos imediatamente, diz uma voz metálica. Uma sirene toca. Aqui é a polícia. Cubram as mãos imediatamente. Daneca parece horrorizada, como se estivessem falando diretamente com ela. Tecnicamente, não há nada de legal em mãos nuas. Assim como não há nada de legal em uma faca de cozinha afiada. Mas quando você balança uma no alto, a polícia não gosta. E quando você aponta para alguma coisa é a hora em que as algemas aparecem. Me levante, diz Lila. O quê? Ao nosso redor, as pessoas estão debochando. Mas há outro som, mais distante, um rugido de motores e gritos que não carregam mais palavras. Um helicóptero da imprensa sobrevoa o local. Para cima, diz ela com um sorriso, apontando para o alto. Quero ver o que está acontecendo. Coloco os braços ao redor de sua cintura e a levanto. Ela é leve. Sua pele é macia contra a minha, e o cheiro é de suor e grama esmagada. Eu a coloco sobre o capô do carro ao lado de onde Sam está. Tem um bando de policiais, diz ela, descendo. Com equipamento de choque. Temos que sair daqui. Faço que sim com a cabeça uma única vez. Criminosos como nós são bons em fugir. Não estamos fazendo nada ilegal com diz Daneca, mas ela não parece segura. Ao nosso redor, a multidão também sente. As pessoas não estão mais indo na mesma direção. Elas começam a se espalhar. Para dentro, falo. Se conseguirmos entrar em um dos prédios, podemos esperar o que quer que vá acontecer em segurança. Porém, assim que seguimos para a porta mais próxima, alguns policiais, com os rostos cobertos por capacetes, começam a se espalhar pela calçada. Para o chão. Ordenam. Eles se espalham, empurrando os manifestantes que hesitam. Uma garota tenta argumentar, e um policial bate na perna dela com um cacetete. Outra garota leva um spray de pimenta no rosto. Ela cai no chão, com as mãos nos olhos. Lila e eu nos abaixamos no asfalto imediatamente. O que está acontecendo? Diz Sam, se ajoelhando também. Daneca se agacha ao lado dele. Para baixo do carro, diz Lila, se arrastando com os cotovelos no chão. É um bom plano. Ainda podemos ser presos, mas pelo menos vai demorar um pouco mais. A última vez que estive na prisão foi para visitar mamãe. Prisões são lugares onde as pessoas moram. São desumanas, mas possuem coisas como mesas, refeitórios e salas de exercício. Isto aqui é diferente. Isto é a cadeia. Eles pegam nossas carteiras, celulares e bolsas.
Nem se dão o trabalho de tirar nossas digitais. Apenas perguntam nossos nomes e nos levam para as celas. As garotas vão para uma, os garotos, para do lado. E assim por diante, ao longo de um corredor comprido e barulhento. Tem alguns bancos, uma pia e uma privada nojenta. Tudo ocupado. Daneca tenta dizer para eles que somos menores, mas os policiais não prestam atenção. Eles simplesmente nos trancam. Sam está parado perto de mim, a cabeça encostada nas grades e os olhos fechados. Daneca encontrou um lugar em um dos bancos e está sentada, o rosto marcado de lágrimas. Eles a fizeram cobrir as mãos antes de nos jogarem no camburão e, como ela não conseguiu encontrar uma das luvas, amarraram um saco no braço dela até o cotovelo. Ela o segura contra o corpo agora. Lila anda de um lado para outro. Lila, o chamo, e ela se vira com os dentes à mostra e as mãos em minha direção por entre as grades. Ei, digo, segurando o pulso dela. Ela parece tão surpresa que me pergunto se, por um momento, esqueceu que era humana. Vamos ficar bem, e falo. Vamos sair daqui. Ela sente, constrangida agora, mas sua respiração ainda está acelerada. Que horas você acha que são? Chegamos à manifestação por volta de 4:30 da tarde, mas nem conseguimos chegar ao parque. Talvez umas 7, e respondo. Ainda está cedo. Meu Deus, eu me sinto péssima. Ela se afasta de mim, passando a mão enluvada pelo cabelo. Você está ótima, digo. Ela dá uma risadinha de desdém. Olho ao redor, para os rostos desesperados. Aposto que nenhum deles viu o interior de uma cadeia antes. Aposto que ninguém ali tem algum familiar que já foi preso. Já pensou no futuro? Pergunto, tentando distraí-la. Você quer dizer um futuro no qual não estejamos presos? Depois da formatura. Depois de Wallingford. Isso tem passado muito pela minha cabeça ultimamente. Ela dá de ombros e apoia o rosto em uma barra de metal. Não sei. Papai me levou para Vieques no verão passado. Ficávamos deitados na praia ou íamos nadar. Tudo é mais intenso e mais azul lá, sabe? Eu gostaria de voltar. Absorver aquilo tudo. Estou cansada de ficar trancada em lugares escuros. Penso nela trancada por barro naquela gaiola horrível durante meses e meses. Em um dos meus momentos mais sombrios no verão passado, pesquisei os efeitos do confinamento solitário em prisioneiros. Depressão, desespero, ansiedade incapacitante, alucinações. Não consigo imaginar como deve ser ficar em uma gaiola de novo. Nunca saí do país, e falo. Quem quero enganar? Eu nunca nem andei de avião. Você poderia ir comigo, diz ela. Se ainda me quiser por perto depois da formatura, sou seu, declaro, tentando fazer minha promessa parecer um pouco mais casual. Então é isso? Você só vai ficar deitada em uma praia? Até papai precisar de mim, diz ela. A respiração está mais estável agora, e os olhos menos arregalados e selvagens. Eu sempre soube o que ia ser quando crescer. O negócio familiar, eu falo. Já pensou em fazer outra coisa? Não, e responde ela, mas há algo em sua voz que me deixa em dúvida. É a única coisa em que sou boa. Além do mais, sou uma Zacharo. Penso nas coisas em que sou bom. E na senhora Vandervier, minha orientadora. O futuro vai chegar mais rápido do que você imagina. Ficamos na cela pelo que estimamos ser mais 1 hora até um policial entrar, um que não tínhamos visto antes. Ele traz uma prancheta. Todos começam a gritar ao mesmo tempo. Exigem ver advogados. Protestam que são inocentes. Ameaçam com processos. O policial espera o furor se acalmar e fala. Preciso que as seguintes pessoas venham até a grade e coloquem as mãos juntas na frente do corpo com os dedos entrelaçados. Samuel Yu, Daneca Wasserman e Lila Zacharo. As celas rompem em gritos novamente. Daneca se levanta do banco. Sam faz o mesmo e vai até a grade, se virando para mim e arregalando os olhos, perplexo. Depois de alguns momentos, a gritaria acaba. Espero que ele me chame em seguida, mas parece não haver mais nomes na prancheta. Lila dá um passo à frente, mas hesita. Vá, digo para ela. Temos um amigo conosco, diz ela para o policial, olhando em minha direção. Cassel Sharp, incompleta Sam. É o nome dele. Talvez você não tenha reparado? É tudo minha culpa, diz Daneca. Fiquem quietos, olhem diretamente para a frente e fiquem com as mãos unidas na frente do corpo, berra o policial. Todas as outras pessoas, deem 3 passos para trás da porta. Agora. Eles são algemados e levados para fora. Todos os 3 viram a cabeça em minha direção enquanto tento pensar em explicações para eles serem chamados e eu não. Talvez os pais deles estejam lá e os meus não tenham sido encontrados. Talvez fossem apenas grupos aleatórios de 3 sendo levados para tirar as digitais. Ainda estou tentando me convencer quando o agente Jones caminha lentamente até a cela. Ah, não digo. Cassel Sharp. Um pequeno sorriso faz o canto dos lábios dele se erguer. Por favor, ande até a grade com as mãos unidas à sua frente. Eu obedeço. Jones me leva com rispidez até outro corredor, onde é preciso fazer uso de um cartão magnético para entrar. Não há celas, só paredes brancas e portas sem visores. Emitimos um alerta em seu nome, Cassel. Imagine minha surpresa quando vi que você estava preso em Newark. Tento engolir a saliva, nervoso. Minha garganta está seca. Já conseguiu aquela informação para mim? O hálito dele tem cheiro de café velho e cigarro. Ainda não, falo. A passeata foi boa? Pergunta ele. Se exercitou bastante fugindo da lei? Um garoto em crescimento precisa de exercício. Haha, um debocho. Ele sorri como se realmente estivéssemos nos divertindo. Deixe-me dizer como serão as coisas.
Eu vou lhe dar duas opções, e você vai escolher a certa. Faça um movimento afirmativo com a cabeça para mostrar que estou ouvindo, embora tenha certeza de que não vou gostar do que vem a seguir. Algumas portas daqui estão lilas a Charov e os outros dois que vieram com você. Você e eu podemos ir até lá, e vou explicar que qualquer amigo de Cassel está livre. Em seguida, vou soltá-los. Talvez até peça desculpas. Meus ombros se contraem. Eles vão pensar que estou trabalhando para você. Ah, sim, diz ele. Com certeza. Se Lila achar que estou trabalhando para os federais e contar para o pai dela, não vou poder descobrir nada para você. Serei inútil. Estou falando rápido demais. Ele percebe que está me afetando. Se o boato de que estou trabalhando para a polícia se espalhar, minha própria mãe não vai querer ser vista comigo. Talvez eu não o considere mais tão útil assim. Jones dá de ombros. Talvez, se formos seus únicos amigos, você veja as coisas de uma forma diferente. Eu respiro fundo. Qual é minha segunda opção? Me diga que até o final da semana que vem você terá uma pista para mim. Que vai descobrir alguma coisa sobre a assassina misteriosa. Alguma coisa útil chega de desculpas. Eu concordo. Pode deixar. Ele bate com força a mão enluvada em meu ombro. Eu falei que você faria a escolha certa. Logo depois ele me leva até a mesma sala que os outros. Daneca, que estava sentada no chão, fica de pé e me abraça. Ela cheira a patchouli. Seus olhos estão vermelhos. Me desculpe, diz ela. Você deve estar tão zangado comigo. Mas não vamos concordar com isso. Não se preocupe. Nós jamais, ninguém está zangado, digo e olho para Sam e Lila para ver se eles podem explicar o que ela estava dizendo. Disseram que podíamos ir embora, conta Sam, e faz uma pausa, se nos voluntariássemos a fazer exames. Exames? Naquele momento, sinto vontade de matar Jones. É claro que ele acrescentou algum detalhe idiota. O exame hiperbatogânico, diz Lila baixinho. Ela parece cansada. Soco a parede, o que machuca minha mão. Não vamos fazer, Cassel, fala Daneca. Não, retruco. Não. Vocês deveriam fazer. Os dois. Depois, podem buscar ajuda para nós quando saírem. Não tenho dúvida de que os advogados de Zacharo vão tirar Lila da cadeia em questão de minutos. E eu? Bem, vovô vai demorar um pouco mais, mas, se os federais querem que eu fareje pistas para eles, vão ter que colaborar. Mas eles vão saber que vocês dois, começa a dizer Sam. Essa é a beleza do exame, comenta Lila. As únicas pessoas que têm medo de fazê-lo são as que têm algo a esconder. É ilegal nos obrigarem, argumenta Daneca, balançando a cabeça. Estamos sendo mantidos aqui contra a lei. Não fomos fichados nem ouvimos nossos direitos. Não cometemos nenhum crime. É um caso claro do governo explorando o poder em favor de sua própria pauta antimestres. Você acha? Eu me sento no chão ao lado de Lila. Mas, apesar de minha resposta petulante, é impossível não ficar impressionado com Daneca. Ela nunca esteve envolvida em confusão antes e, mesmo na cadeia, se importa com o que é certo. Você está tremendo, observa Lila baixinho, colocando a mão enluvada no meu braço. Estou surpreso. Olho para minhas mãos como se não lembrasse mais a quem elas pertencem. As dobras dos dedos da minha luva esquerda estão desgastadas por causa daquele soco. Desgastadas e trêmulas. Sam, digo, tentando me acalmar. Pelo menos você não precisa ficar. Sam olha para mim e se vira para Daneca. Sei que quer fazer a coisa certa, mas se não concordarmos com o exame, o que vai acontecer? Ele baixa a voz. E se pararem de perguntar? E se não nos deixarem sair mesmo depois de fazerem o exame? Sugere Daneca. Eu não vou me submeter a isso. É contra absolutamente tudo em que acredito. Você acha que não sei que é errado? Pergunta Sam. Acha que não percebo que é injusto? Que é uma droga? Não quero que eles briguem. Não por causa disso. Esqueçam, falo em voz alta, tentando fazer parecer que sei o que estou dizendo. Vamos apenas esperar. Vão nos deixar sair em breve. Eles têm que fazer isso. Como Daneca disse, nem nos ficharam. Vamos ficar bem. Caímos em um silêncio apreensivo. Uma hora depois, quando o pânico começa a me corroer por dentro e estou pronto para admitir que estou errado e que vão nos deixar apodrecer ali, quando estou prestes a bater na porta e implorar para falar com o agente Jones, um policial entra e diz que estamos livres. Sem explicações. Simplesmente somos levados até a porta. O carro está como deixamos, exceto pelo retrovisor quebrado do lado do motorista. Chegamos em Wallingford por volta das 10 da noite. Quando atravessamos a praça, tenho a estranha sensação de que passamos dias fora em vez de apenas algumas horas. Estamos muito atrasados para o horário de estudo, mas não para a verificação nos quartos. Soube que Ramírez deixou vocês irem para aquela manifestação e conta o Sr. Pascoli, olhando desconfiado para mim. Como foi? Decidimos ir até a praia em vez de ir para lá, disse Sam. Ainda bem. Ouvi dizer que a passeata virou uma confusão. As bochechas dele ficam vermelhas conforme ele fala, como se estivesse envergonhado por mentir. Ele não toca mais no assunto. Quando chega a hora do apagar das luzes, parece que nada aconteceu. Na sexta tarde, estou sentado no fundo da sala de física, olhando para o teste à minha frente. Eu me concentro no problema da garota que brinca em um balanço e utiliza as pernas para potencializar seu movimento. Não tenho certeza se é um exemplo de ressonância, de transmissão de ondas ou alguma outra coisa que esqueci. A única certeza que tenho é a de que vou me sair mal no teste. Estou preenchendo uma daquelas bolinhas de múltipla escolha, fazendo círculos com um lápis sem parar, quando Megan Tillman grita.
O lápis escorrega pelo papel, riscando uma linha de grafite. Senhorita Tillman, diz a doutora Jonadab, erguendo o olhar. Qual é o problema? Meg esfrega a mão contra o peito e olha para Daneca, que está na carteira ao lado. Meu amuleto de sorte quebrou. Partiu ao meio. Suspiros de surpresa se espalham pela sala. Você me enfeitiçou, não foi? Questiona Megan. Eu? Pergunta Daneca, olhando como se a menina tivesse enlouquecido. Quando sentiu o amuleto quebrar? Pergunta a doutora Jonadab. Tem certeza de que quebrou agora? Megan sacode a cabeça. Não sei. Eu simplesmente fui segurá-lo, e só havia metade presa à corrente. Quando me mexi, o outro pedaço caiu na carteira. Devia estar preso no meu agasalho. Sim, ela diz mesmo agasalho, como se fosse a avó de alguém. Às vezes as pedras simplesmente quebram, diz a doutora Jonadab. São frágeis. Ninguém tocou em você, Megan. Todo mundo aqui está de luvas. Ela está no vídeo daquele encontro de mestres, argumenta Megan, apontando para Daneca. E está sentada bem do meu lado. Deve ter sido ela. Eu fico esperando Daneca começar um sermão. Acho que durante todo esse tempo que a conheço ela vem esperando por uma chance de soltar o verbo em cima de algum idiota, principalmente depois de ontem. Mas ela só afunda na cadeira com o rosto corado. Lágrimas brilham em seus olhos. Não sou mestra, diz baixinho. Então por que frequenta essas reuniões? Interroga uma das outras garotas. Ibigbi. Alguém finge tossir. Encaro Daneca, esperando que ela fale. Que diga para Megan que uma pessoa decente se importa com as outras, não só com ela mesma. Que explique sobre a questão dos mestres e calhe a boca de todo mundo. Que ela repita todas as coisas justas que diz para mim e para Sam. Todas as coisas que disse até mesmo na cadeia. Abro a boca, mas na minha cabeça o sermão se enrola. Não consigo me lembrar dos slogans. Não sei como falar dos direitos dos mestres. Além do mais, por alguma razão, isso parece a última coisa que Daneca quer que eu faça. Eu me viro para a doutora Jonadab, mas ela está olhando de Daneca para Megan, como se fosse conseguir perceber a verdade se observar bem. Alguma coisa tem que despertá-la. Eu me inclino para o sujeito na carteira ao lado da minha, Harvey Silverman, e digo, ei, que solução você encontrou para o problema 3? Falo alto bastante para que minha voz chegue até a frente da sala. Daneca se vira em minha direção. Ela balança levemente a cabeça, em aviso. Harvey olha para o papel, e a doutora Jonadab parece sair do transe. Ok, pessoal, chega de falar. Estamos no meio de uma prova. Megan, você pode trazer seu material e fazer o resto na minha mesa. Depois, vamos para a sala da direção juntas. Não consigo me concentrar, diz Megan, ficando de pé. Não com ela aqui. Então você pode ir para a direção agora. A doutora Jonadab escreve alguma coisa em um pedaço de papel e arranca a folha do bloco. Megan pega a bolsa e o papel, mas deixa todos os livros para trás ao sair. Assim que o sinal toca, Daneca corre para a porta, mas a doutora Jonadab a chama de volta. Senhorita Wasserman, sei que vão querer conversar com você. Daneca enfia a mão na bolsa. Vou ligar para minha mãe. Não vou, olhe, sabemos que você não fez nada de errado. Ela para de falar quando repara em mim perto da porta, esperando. Posso ajudá-lo, Sr. Sharp? Não, digo. Eu só estava. Não. Daneca me dirige um sorriso trêmulo quando saio. No caminho para a aula de francês, passo por um dos quadros de aviso. Ele está coberto de postérios de utilidade pública que vemos nas revistas, do tipo que diz, prefiro ficar nu a ficar sem luvas. Ou, só porque todo mundo está fazendo, não quer dizer que é legal. Contratar mestres da maldição é crime. Ou simplesmente sem luva, sem amor. Só que os rostos dos modelos foram substituídos por imagens picheladas do vídeo. Fotos que a secretária da escola está desesperadamente tentando arrancar. Quando chego à aula de francês, a notícia do que aconteceu com Megan se espalhou por toda a escola. Daneca enfeitiçou com azar, para que ela fosse mal na prova, diz alguém quando eu passo. É assim que ela mantém sua média sempre alta. Provavelmente tem feito isso com todos nós há anos. E Ramírez sabia. É por isso que vai embora. Eu me viro de repente. O quê? Quem estava falando era Courtney Ramos. Ela arregala os olhos. Estava passando gloss nos lábios, e o pincel fica parado no ar, como se ela estivesse paralisada. O que você disse? Grito. As pessoas no corredor se viram em nossa direção. A senhora Ramírez pediu demissão, diz Courtney. Ouvi quando estava na direção esperando meu orientador. Ramírez, que permitiu que fossemos à manifestação. Que era a única disposta a cuidar do HX para que Daneca pudesse organizar o grupo no campus 2 anos atrás. Que não merece levar a culpa por nossa causa. O Sr. Knight exibe as partes íntimas na aula, mas fica. Ramírez vai embora. Eu seguro o ombro de Courtney. Não pode ser verdade. Por que seria verdade? Ela se solta. Me largue. Tem alguma coisa muito errada com você, cara. Sabia disso? Eu me afasto dela e saio andando em direção à sala de música de Ramírez. Percorro a metade do campus antes de avistá-la no estacionamento dos professores, enfiando uma caixa de papelão no porta-malas do carro. A senhora Carter está com ela, segurando uma caixa de leite debaixo do braço. Ramírez olha para mim e fecha o porta-malas com uma determinação que me impede de andar até ela. Todo mundo sabe que pediu demissão é uma forma elegante de dizer foi demitida. Parece completamente surreal levar Lila ao cinema.
Nós dois temos, guardados em arquivo, bilhetes de nossos pais nos autorizando a sair na sexta-feira para passar o fim de semana fora, então podemos simplesmente entrar no meu carro e encontrar Sam e Daneca no cinema. Ela entra no lado do passageiro. Está usando longos brincos prateados que ficam pendurados como adagas e um vestido branco que sobe pelas coxas quando ela se senta. Tento não reparar. Ok, tento não ficar olhando porque isso me faria bater o carro e matar nós dois. Então é isso que o pessoal de Wallingford faz quando sai? Pergunta Lila. Ah, fala sério, digo, rindo. Você só esteve fora por 3 anos, não é uma viajante do tempo. Sabe o que é um encontro? Ela bate no meu braço. Dói, e eu sorrio. Não, estou falando sério, diz ela. É tudo muito adequado. Como, por exemplo, irmos namorar no carro mais tarde ou você me dar uma lembrança sua. Como era na sua antiga escola? Faziam orgias romanas? Eu me pergunto se ela ainda vê algum dos amigos da escola chique de Manhattan. Eu me lembro deles do aniversário de 14 anos dela, cheios de uma superioridade radiante. Adolescentes mestres e ricos, prestes a dominar o mundo. Havia muitas festas. As pessoas ficavam às vezes. Ninguém era exclusivo de ninguém. Ela dá de ombros e olha para mim através dos cílios claros. Mas não se preocupe. Eu me divirto com seus hábitos exóticos. Graças a Deus, falo, tocando o coração. Sam e Daneca estão esperando por nós na bomboniere, discutindo se alcaçuz vermelho é ou não é mais nojento do que alcaçuz preto. Sam segura um enorme pote de pipoca brilhosa. Então, quer alguma coisa? Pergunto a Lila. Você está se oferecendo para comprar meu lanche do cinema? Indaga ela, satisfeita. Sam ri, e olho para ele com a cara mais feia que consigo fazer. Raspadinha de cereja, responde Lila depressa, talvez sentindo que exagerou, e vai comigo até o balcão. Observamos enquanto colorem o gelo de vermelho. Lila se encosta no meu ombro. Me desculpe por ser terrível, diz ela, mexendo a boca encostada na minha manga. Estou muito nervosa. Achei que já tínhamos chegado à conclusão de que gosto quando você é terrível, e comento baixinho, pegando as raspadinhas. O sorriso dela é tão radiante quanto as luzes da marquise. Em seguida, os ingressos são rasgados e entramos em uma sala que já exibe os créditos iniciais. O cinema não está cheio nem nada, então nos sentamos no fundo. Por uma decisão silenciosa, nenhum de nós menciona os eventos dos dias anteriores, nem a manifestação e a cadeia. A atmosfera fria do cinema parece sólida e real, fazendo todo o resto parecer muito distante. A invasão das aranhas gigantes é incrível. Sam fala durante o filme todo, explicando quais aranhas são bonecos e de que são feitas as teias. Não faço ideia de qual é a história, só sei que a crise da aranha gigante parece derivar de uma energia do espaço sideral. Cientistas se pegam. As aranhas morrem. Até Daneca se diverte. Depois, vamos a uma lanchonete e comemos sanduíches com batata frita acompanhado de infinitas xícaras de café preto. Sam nos mostra como usar ketchup, açúcar e molho inglês para fazer sangue falso com aparência bem realista. A garçonete não acha graça. Lina me diz que posso deixá-la na estação de trem, mas eu a levo até Manhattan. E quando paramos em frente ao apartamento do pai dela na Park Avenue, cercados pelas luzes da cidade, ela se inclina para me dar um beijo de boa noite. Os lábios e a língua dela ainda estão manchados de vermelho cereja. Capítulo 10. Fico na casa antiga, em meu velho quarto, rolando de um lado para outro na cama. Por mais que eu tente não pensar no cadáver que está no freezer 2 andares abaixo, só consigo imaginar os olhos sem vida de Jansen me encarando através do piso, implorando silenciosamente para ser descoberto. Ele merece um funeral melhor do que ser jogado num baú de gelo, independentemente do que fez na vida. E só Deus sabe o que eu mereço por jogá-lo ali dentro. Como não consigo dormir mesmo, abro o arquivo que os federais me deram e espalho as páginas em cima do meu colchão. Encontro o nome da namorada de Jansen, Bethany Thomas, e alguns detalhes sobre o depoimento dela naquela noite. Nada muito interessante. Eu a imagino empurrando um envelope de dinheiro contra o peito de Anton. E depois me imagino inclinado sobre Jansen, a mão moendo em direção a ele, os dedos dobrando. Eu me pergunto se fui a última coisa que ele viu, um garoto desajeitado com o cabelo mal cortado, com 15 anos na época. Deito-me de costas e espalho os papéis. Nenhum deles importa. Eles não têm nada a ver com o assassino de Philip. Não é de admirar que os federais estejam confusos. Eles só querem saber o que Philip tinha de tão importante para contar, mas não há nada ali. Deve ser enlouquecedor chegar tão perto de resolver um mistério, só para ver outro ainda maior se formando. Qual era o grande segredo de Philip e quem o matou para protegê-lo? A primeira parte é fácil. Eu sou o segredo. Quem mataria para me proteger? Penso na pessoa com o casaco grande e as luvas vermelhas. E depois penso mais um pouco. Na manhã seguinte, desço e faço café, sem ter conseguido dormir quase nada. Em algum momento da noite coloquei na cabeça que o único modo de descobrir alguma coisa é começando a investigar. Concluo que o melhor lugar para começar é a casa de Philip. A polícia pode já ter olhado lá, assim como os federais, mas eles não sabem o que procurar. É claro que eu também não sei, mas conheço Philip. E tenho um prazo a cumprir. Bebo café, tomo banho, visto uma camiseta preta e um de cinza escuro e sigo para o carro. Ele não liga. Abro o capô e observo o motor por alguns instantes, mas carros a diesel não são minha área de conhecimento. Chuto os pneus e depois ligo para Sam. O rabecão dele para na entrada de casa não muito tempo depois. O que você fez com ela? Pergunta Sam, acariciando o capô do meu carro e me lançando um olhar incriminador. Ele está usando as roupas de fim de semana, uma camiseta com a foto de Ed Minster, calça jeans preta e óculos de aviador espelhados. Não sei como os pais dele não veem que ele quer trabalhar com efeitos especiais de cinema.
Dou de ombros. Ele mexe no motor por alguns minutos e diz que precisa substituir um dos fusíveis e provavelmente a bateria. Que ótimo, digo. Mas tem uma coisa que preciso fazer hoje. O quê? Pergunta Sam. Solucionar um crime, e respondo. Ele inclina a cabeça, ponderando se deve ou não acreditar em mim. Sério? Dou de ombros novamente. Provavelmente não. Que tal cometer um crime, então? Agora sim parece você falando, diz ele. Tem algum específico em mente? Dou uma risada. Invasão de propriedade particular. Mas é na casa do meu irmão. Então não é tão ruim, certo? Que irmão? Pergunta ele, olhando por cima dos óculos e erguendo uma das sobrancelhas. Parece o policial de uma série de TV ruim, e acho que foi essa a intenção. O morto. Ele geme. Ah, para com isso. Por que não pegamos a chave com sua mãe? O apartamento dele não pertence a vocês de qualquer jeito? Os parentes mais próximos e tal? Sento no banco do passageiro. O fato de ele estar pensando em uma forma mais fácil de entrar, para mim, é praticamente um sim. Acho que pertence à esposa dele, mas duvido que ela volte para reivindicá-lo. Dou as coordenadas. Ele dirige, balançando a cabeça o tempo todo. Philip morava em um complexo de apartamentos que parece ter sido construído nos anos 1970, bem diferente do elegante prédio de Bethany, com porteiro e tudo. Quando paramos o carro, ouço o som distante de jazz em um rádio e sinto o cheiro de alho frito. Sei que lá dentro os apartamentos são enormes. Vou esperar no carro, diz Sam, nervoso, e olha ao redor. Cenas de crime me apavoram. Tudo bem. Não vou demorar. Não posso culpá-lo. Sei que há uma câmera de segurança por causa das fotos da mulher de luvas vermelhas. É fácil desligá-la no meu caminho até a porta. Naquele momento, quando tiro um pedaço rígido de metal da mochila e me agacho em frente à maçaneta, meus nervos afloram. Não tenho certeza de que estou pronto para encarar o lar vazio do meu irmão. Respiro fundo algumas vezes e me concentro na fechadura. É uma Yale, o que significa que devo girá-la no sentido horário e que os pinos têm beiradas oblíquas. O trabalho familiar é uma distração bem-vinda dos meus pensamentos. Arrombar fechaduras não é difícil, mas pode ser irritante. Normalmente você enfia uma chave no tambor, ela gira os pinos e pronto, a porta se abre. Quando você vai arrombar uma fechadura, a coisa mais fácil a fazer é friccionar os pinos até eles ficarem na posição certa. Há técnicas mais sofisticadas, mas não sou o especialista que meu pai era. Alguns minutos depois, estou dentro. O apartamento de Philip cheira a comida podre quando abro a porta. A fita da polícia ainda está ali, mas se solta facilmente. Fora isso, o lugar só parece bagunçado. Há caixas de comida de restaurante, garrafas de cerveja. Coisas que um cara deprimido deixa espalhadas por aí quando não tem esposa e filho por perto para reclamar. Quando Philip estava vivo, eu tinha medo dele. Sentia muita mágoa. Queria que sofresse tudo o que me fez sofrer. Olhando para sua sala, percebo pela primeira vez o quanto ele devia ser infeliz. Perdeu tudo. Maura fugiu com o filho, o melhor amigo dele, Anton, foi morto por nosso avô, e o único motivo de ele não ter sido assassinado pelo chefe da máfia para o qual trabalhava desde a adolescência era eu. Pensei no quanto ele ficou orgulhoso quando recebeu as cicatrizes, o longo corte na pele da garganta que foi preenchido por cinzas até as queloides surgirem. Ele dizia que era seu segundo sorriso. Era uma marca que indicava que Philip pertencia aos Zacharov, o tornava um deles, um assassino. Ele andava por aí com o colarinho aberto, um andar sacolejante, sorrindo quando as pessoas atravessavam para o outro lado da rua. Mas também me lembro dele no banheiro da casa antiga, com lágrimas nos olhos ao levar uma navalha afiada contra a pele inchada e infeccionada para escurecer as cicatrizes com cinzas frescas. Doía. Ele sentia dor, ainda que seja mais fácil para mim fingir que não. O contorno do corpo dele foi desenhado com giz no tapete e há manchas marrons no tecido, de onde um pedaço foi removido para análise criminal, eu suponho. Ando pelos quartos tentando ver o que está fora do lugar. Tudo e nada. Não tenho ideia do que Philip modificou antes de morrer. Eu ia até lá vezes o bastante para saber onde as coisas geralmente ficavam, mas não o suficiente para memorizar os detalhes. Subo a escada e entro no escritório, que era basicamente um quarto extra com uma cama e uma escrivaninha. O computador não está lá, mas concluo que os federais o levaram. Abro algumas gavetas, mas não tem nada mais interessante do que algumas canetas e um canivete. O quarto de Philip está cheio de roupas que ele obviamente ia largando no chão conforme tirava e talvez ocasionalmente chutasse para formar uma pilha. Há pedaços de vidro quebrado perto do rodapé, incluindo o fundo irregular de um copo de uísque com um líquido marrom já seco lá dentro. O armário está cheio de roupas limpas e não muito mais do que isso. Em uma das caixas de sapato, encontro espuma cortada no formato de uma arma, mas a arma não está lá. Há uma variedade de balas em outra caixa. Tento pensar em quando éramos crianças, quando o papai estava vivo. Não consigo me lembrar de nenhum dos esconderijos de Phil. Só de papai entrando no meu quarto para pegar. Ah. Entro no quarto do filho de Philip. A cama ainda está encostada em uma das paredes e coberta de bichos de pelúcia. As gavetas da comoda estão abertas, embora algumas ainda tenham roupas dentro. Não sei se Maura deixou o quarto assim ou se foram os policiais revirando tudo. A porta do armário está entreaberta. Carrego um banco em forma de cogumelo até lá e subo nele. Enfio a mão no local onde guardo minhas operações de apostas no quarto do alojamento, nas reentrâncias escuras do armário, acima da porta. Minha mão encosta em um pedaço de cartolina. Eu o arranco. Foi pintado com o mesmo tom azul claro da parede. É quase impossível de perceber só de olhar, mesmo com uma lanterna. Grudado atrás está um envelope pardo.
Levo tudo para fora do quarto, onde meus movimentos fizeram um mobile de barquinhos em cima da cama balançar. Os ursos observam com olhos vidrados enquanto abro o envelope e puxo uma pilha de papéis. O primeiro que vejo parece um contrato que dá a Philip Sharp imunidade pelos crimes passados. É detalhado, tem muitas páginas, mas reconheço as assinaturas no verso. Jones e Hunt. Mas, atrás disso, vejo 3 páginas da caligrafia curvilínea de Philip. É um relato sobre as costelas que ele quebrou para garantir que o recurso de mamãe fosse aprovado. Não sei o que significa encontrar isso aqui, se está com esses outros papéis porque não chegou a entregá-los para os federais ou se está aqui porque entregou. Só sei que isso poderia fazer mamãe voltar para a cadeia. Só sei que mamãe jamais o teria perdoado. Afasto esse pensamento ao andar em direção à sala, enfiando o envelope na cintura da calça e puxando a camiseta por cima. Sob a mesa de centro há um grande cinzeiro de metal sem quase nenhuma guimba de cigarro. Apenas uma. Quando chego mais perto, reparo que é branca com uma listra dourada. Reconheço o cigarro. É um Gitanes. A marca que Lila fumava quando voltou da França anos atrás. Pego e observo, vejo a marca de batom. A primeira coisa que me vem à cabeça é que eu não sabia que ela ainda fumava. A segunda é que já sei que os federais levaram coisas do apartamento de Philip. Suponho que o cinzeiro esteja vazio porque a equipe forense já levou todas as guimbas, junto com um pedaço de tapete, o computador de Philip e a arma. O que significa que Lila esteve ali depois. A porta se abre e eu me viro, mas é apenas Sam. Fiquei entediado, diz ele. Além do mais, sabe o que é mais apavorante do que ficar pra lá e pra cá no apartamento do irmão morto? Ficar sentado sozinho em um rabecão em frente ao prédio dele. Sorriu. Fique à vontade. Ele assente em direção à minha mão. O que é isso? Acho que Lila esteve aqui, enquanto, erguendo o resquício do cigarro. Ela fumava essa marca. O batom parece dela. Ele parece um tanto perplexo. Você acha que Lila matou seu irmão? Eu sacudo a cabeça, mas quero dizer que acho que o cigarro não prova nada. Nem que matou nem que não matou. Ela deve ter vindo aqui depois que o apartamento foi revirado atrás de provas, digo. Ela veio aqui, sentou nesse sofá e fumou um cigarro. Por quê? Voltando à cena do crime, diz Sam, como se fosse um detetive de televisão. Pensei que você gostasse de Lila, o falo. Eu gosto, e confirma ele, e de repente fica sério. Gosto de Lila, Cassel. Mas é estranho ela ter vindo ao apartamento do seu irmão depois de ele ser assassinado. Nós estamos na casa do meu irmão depois de ele ter sido assassinado. Sam encolhe os enormes ombros. Você devia perguntar a ela. Lila me ama. Tem que amar, ela foi enfeitiçada para isso. Acho que não faria nada que me magoasse, mas não consigo explicar isso para Sam sem explicar o resto. E não vou contar a ele sobre o envelope. Nem quero pensar sobre aquelas 3 páginas e o que elas podem representar. Não quero imaginar minha mãe sendo a mulher de luvas vermelhas. Quero que o assassino seja alguém que não conheço, um assassino de aluguel. Desde que seja alguém que não conheço, tenho liberdade para odiá-lo, pelo menos tanto quanto eu odiava meu irmão. De volta ao carro, peço a Sam que me leve até o estacionamento de um grande supermercado que vejo no caminho. Atrás da loja há um aglomerado de árvores e várias latas de lixo enormes. Ele me observa remexer na mochila em busca de fósforos e fazer uma pequena fogueira o mais discretamente que consigo com pedaços de lixo que encontro ao redor, o acordo de imunidade e a confissão manuscrita de Philip. Quando está quente o bastante, coloco a guimba de cigarro no meio. Você está destruindo evidências, diz Sam. Eu olho para ele. É? Ele bate com a mão na testa. Não pode fazer isso. O que tem nesses papéis? Sam, apesar de tudo que viu, é um bom cidadão. Vejo as beiradas do papel se curvarem e o filtro soltar fumaça. Eu sabia que Philip tinha negociado seus próprios segredos, e os meus, mas nunca achei que negociaria os de mamãe também. Os papéis dizem que meu irmão era um hipócrita. Ele ficou tão furioso porque eu ousei trair nossa família. Mas, na verdade, estava com raiva por eu ter feito isso antes dele. Cassel, você sabe quem o matou? Tem alguma coisa estranha na voz de Sam. Eu olho para ele e percebo o que está pensando. Dou uma risada. Encontraram imagens de vídeo de uma mulher entrando no apartamento dele na noite do assassinato. Então, não fui eu. Não achei que tinha sido você, diz ele depressa. Ah, tá. Eu me levanto. Realmente não o culpo por desconfiar. Não teria problema se achasse. E obrigado por ser meu motorista. Ele ri com deboche quando espalha os restos enegrecidos das minhas descobertas com o sapato. Você se importa de irmos até a casa de Daneca? Pergunta ele. Eu disse a ela que ia passar lá. Ela vai ficar desapontada se eu for junto, falo com um sorriso. Ele sacode a cabeça. Ela vai querer saber o que você descobriu. Lembra como estava obcecada por aqueles arquivos? Você vai contar para ela sobre essa fogueirinha, não vai? Cara, não me surpreende que você queira me levar. Quer que ela grite com a pessoa certa. Mas não estou zangado de verdade. Gosto do fato de Sam não mentir para a namorada. Gosto do fato de eles estarem apaixonados. Até gosto do jeito como Daneca pega no meu pé. Se me disser para não contar, não conto, diz Sam, mas não tenho certeza de que você está sendo realmente objetivo nessa, investigação. Sinto uma onda de gratidão que me faz querer contar tudo para ele, mas as cinzas atrás de nós me lembram de que não devo confiar completamente em ninguém. Sam liga o rádio do carro. Está sintonizado em um noticiário, e os apresentadores falam sobre a manifestação em Newark. Os policiais alegam que houve tumulto, mas vídeos no YouTube mostram manifestantes pacíficos sendo presos. Alguns ainda estão presos. Os números permanecem incertos.
A conversa toda acaba em piadas sobre garotas com mãos nuas. Sam muda de estação de repente. Olho pela janela para evitar os olhos dele. Paramos em uma loja de peças de carro para comprar um pacote de fusíveis e uma bateria nova. Por cima da música de elevador, ele me explica como instalar. Ajo como se fosse ainda mais incompetente com carros do que normalmente sou, apenas para irritar Sam a ponto de fazê-lo rir. Minutos depois, chegamos à entrada da casa elegante da família de Daneca, em Princeton. Um homem de uniforme verde limpa o gramado com um aspirador de folhas. Ao fundo, vejo a senhora Wasserman no jardim, cortando um girassol laranja. Ela carrega uma cesta de flores e acena quando nos vê. Cassel, Sam, diz a senhora Wasserman, andando até o portão. Que surpresa agradável. Eu achava que as pessoas não diziam coisas assim na vida real, embora acredite que há exceções para pessoas que moram em casas como a dela. No entanto, a senhora Wasserman se expressa de forma mais elegante do que realmente é. Sua bochecha está suja de terra, ela usa crocs verdes surrados e o cabelo está preso em um rabo de cavalo desarrumado. Mas, por algum motivo, a falta de esforço dela é ainda mais intimidante. Ela não parece uma militante incansável dos direitos dos mestres. Não dá para imaginar que é a pessoa que admitiu ser mestre em rede nacional. Mas é, oi, diz Sam. Daneca está em casa? Lá dentro, diz ela, esticando a cesta de flores em nossa direção. Vocês podem levar isso para a cozinha? Preciso pegar as últimas abobrinhas. Mesmo que você plante poucas, de alguma forma elas todas ficam maduras de uma vez e acabamos ficando com abobrinhas demais. Posso ajudar? Pergunto no impulso. Ela me olha com estranheza. Seria ótimo, Cassel. Sam pega a cesta de flores e balança a cabeça para mim, percebendo claramente que estou tentando adiar ter que responder às inevitáveis perguntas de Daneca. Sigo a senhora Wasserman até o quintal enquanto Sam entra. Ela pega outra cesta em uma pilha dentro do barracão. Então, como estão as coisas? Ouvi sobre a demissão da senhora Ramírez. É ridículo como aquela escola acha que pode fazer o que quer sem sofrer consequências. O jardim é bucólico e enorme, com alfazemas e vinhas em flor subindo por pirâmides de gravetos trançados. Pequenos tomates cereja bem vermelhos cobrem um canteiro suspenso, enquanto o outro está tomado de abobrinhas. Digo. Ridículo. Mas andei pensando. Tem uma coisa que eu queria perguntar. É claro. Ela se ajoelha e começa a arrancar os legumes com um giro das mãos com luvas de jardinagem. As abobrinhas crescem a partir do centro de uma grande planta cheia de folhas com flores amarelas e parecem cair pesadamente sobre a terra. Depois de um momento, me dou conta de que oferecer ajuda significa que deveria fazer o mesmo que ela. Digo, me abaixando. Ouvi falar de uma coisa. Uma organização do governo federal. Para adolescentes mestres. E eu queria saber se você também já ouviu falar. A senhora Wasserman assente, sem mencionar o fato de que, na última vez que a vi, eu não parava de insistir que não era mestre e também não estava interessado neles. Ninguém confirma muitos detalhes, mas qualquer pessoa que tenta legislar em favor das crianças e adolescentes mestres dá de cara com entraves do governo com relação ao próprio programa deles. Ouvi dizer que se chama Divisão Licenciada da Menoridade. Franz atesta ao ouvir o nome. Então é verdade? O que sei, diz ela, é que eu me correspondia com um rapaz da sua idade antes de ele ser recrutado. Nunca mais tive notícias dele. Mestres adolescentes são um recurso valioso até o rebote os invalidar, e a DLM tenta recrutá-los antes da máfia. A DLM vai atrás de outros mestres, às vezes por causa de crimes legitimamente terríveis, às vezes por infrações menores. Isso pode destruir a alma. Se alguém lhe falou sobre a divisão da menoridade, você precisa de um advogado, Cassel. Precisa de alguém para lembrar a eles que você ainda é um cidadão com escolhas. Rio pensando na cela, pensando em todas as pessoas que ainda podem estar lá. Acho que Daneca não compartilhou essa história com a mãe. Mas, mesmo se eu acreditasse que os cidadãos têm escolhas, a única pessoa com experiência legal que eu conheço é Barron, e ele só conseguiu fazer 2 anos de faculdade básica de direito em Princeton. Mamãe tem um advogado, mas não posso pagar a ele como ela paga. É claro que tem a senhora Wasserman. Ela é advogada, mas não está exatamente se voluntariando. Certo. Vou tentar me manter longe de confusão. Ela afasta uma mecha de cabelo castanho e consegue sujar a testa de terra. Eu não quis dizer que não é uma organização válida. Tenho certeza de que alguns adolescentes acabam conseguindo empregos honestos no governo. Só quero que vivamos em um mundo onde as crianças e adolescentes mestres não tenham que brincar de polícia e ladrão. Eu falo. Não consigo imaginar esse mundo. Acho que eu não teria lugar nele. Você deveria entrar, diz ela, e sorri. Posso terminar de colher o que falta sozinha. Fico de pé, pois reconheço uma dispensa quando ouço uma. Eu não sabia o que eu era, digo, engolindo em seco. Antes. Eu não menti para você. A senhora Wasserman olha para mim cobrindo os olhos com a mão enluvada. Pela primeira vez nessa conversa, ela parece perturbada. Daneca e Sam estão sentados em bancos na enorme ilha da cozinha. Em cima da bancada de mármore foi apoiado um copo de chá gelado com um ramo de hortelã de verdade dentro. Oi, Cassel, diz Daneca. Ela está usando uma camiseta branca e jeans com botas marrons de camurça até os joelhos. Uma trança com a ponta roxa caiu na frente do seu rosto. Quer alguma coisa para beber? Mamãe acabou de voltar do mercado. Não, obrigado, respondo, balançando a cabeça. Sempre me sinto estranho na casa de Daneca. Não consigo evitar uma análise do material, por que vocês foram investigar sem mim? Pergunta Daneca, encerrando o momento anfitriã. Achei que estávamos nisso juntos. Foi no caminho, me explico. Sam ficou quase o tempo todo esperando no carro.
De qualquer modo, a polícia e os agentes já tinham passado por lá. Eu só queria ver se achava alguma coisa que eles não viram. Como o cigarro. Estou vendo que Sam contou para você. É, como o cigarro. Mas isso foi depois. Tenho certeza. Cassel, sei que é difícil ouvir isso, mas ela tem todas as razões para querer matar seu irmão. Você disse que ele a sequestrou. Provavelmente estou encarando isso pelo ponto de vista errado, mas agora me arrependo de ter contado a eles. O problema de começar a falar é que as partes que você deixa de fora começam a ficar evidentes. Além do mais, tenho a tentação de simplesmente contar tudo. E não posso fazer isso. Agora que tenho amigos, não quero perdê-los. Eu sei, digo, mas não acho que foi ela. Ela não parecia culpada no velório dele. Mas ela foi ao velório, insiste Daneca. Sam não está dizendo nada, mas o vejo a sentir conforme ela fala. Por que iria ao velório de uma pessoa que odeia? Assassinos fazem isso. Já li sobre o assunto. Revisitar a cena, começa Sam. Philip não foi assassinado em uma casa funerária. Além do mais, ela foi até lá com Zacharov no argumento. Ele queria me oferecer um emprego. Que tipo de emprego? Pergunta Daneca. Do tipo que não se comenta em conto. Do tipo que faz você ter um enorme colar de queloides e um novo apelido. Você não aceitou, né? Diz ela. Tenho certeza de que, assim como os federais, Daneca e Sam chegaram à conclusão de que sou mestre da morte como meu avô. Puxo o colarinho da camisa. Quer ver meu pescoço? Ah, pare com isso, diz ela. Apenas responda. Não aceitei o emprego, digo. É sério. E não tenho planos de aceitar. E quero esse chá gelado que Sam está tomando. Com um raminho de hortelã, por favor. Daneca sorri e desce do banco. Tudo bem, mas isso não significa que acabamos de falar sobre Lila. Quer dizer, é óbvio que você tem um sentimento louco e épico por ela, mas isso não significa que ela não seja suspeita. Tento não levar a mal o fato de que, embora Lila tenha sido enfeitiçada para me amar, são os meus sentimentos que estão óbvios. Certo. E se ela tiver mesmo matado meu irmão? Saber disso vai ajudar alguém? Vai te ajudar a protegê-la, sugere Sam. Se você quiser. Olho para ele surpreso, porque não é o que eu esperava que ele dissesse. E é a mais pura verdade. Tudo bem, digo. Tudo bem. É mesmo tão óbvio que eu gosto dela? Penso em Audrey, praticamente dizendo a mesma coisa do lado de fora do refeitório. Eu devo ser patético. Fomos ao cinema juntos, diz Daneca. Ontem à noite. Lembra? Ah, sim, e respondo. Aquilo. Sam franze a testa enquanto Daneca serve meu chá gelado. Talvez você devesse ligar e perguntar se ela matou Philip, diz Sam. Não. Retruca Daneca. Se fizer isso, ela vai começar a fingir. Esconder provas. Temos que bolar um plano. Olhem. Eu levanto a mão. Na minha opinião, Lila não fez isso. Não mesmo. Não que eu ache que ela não seja capaz de matar alguém. Sei que é. E sei que ela odiava Philip, embora, se fosse para matar um dos meus irmãos, tenho certeza de que teria começado por Barro. Mas ela. Sei que isso não vai parecer convincente, mas ela realmente gosta de mim. Gosta tanto que não acho que faria nada que me fizesse sofrer ou odiá-la. Os dois trocam um olhar. Você é um sujeito charmoso, diz Sam com cuidado. Mas ninguém é tão charmoso a esse ponto. Dou um gemido. Não, não estou me gabando. Ela foi amaldiçoada para me amar. Agora vocês entendem? Os sentimentos dela são confiáveis porque não são reais. Minha voz falha nas 3 últimas palavras e olho para o chão. Há uma longa pausa. Como pôde fazer isso com ela? Pergunta Daneca por fim. É como um estupro cerebral. É como um verdadeiro estupro se você. Como pôde, Cassel? Não fui eu, cuspo cada palavra. Daneca podia ter me dado o benefício da dúvida ao menos por um minuto. Ela é minha amiga. Não fui eu quem enfeitiçou Lila. E nunca quis que ela. Eu nunca quis isso. Vou contar para ela, diz Daneca. Ela precisa saber. Daneca, digo, calhe a boca por um minuto. Eu já contei a ela. Que tipo de pessoa você acha que eu sou? Ao olhar para o rosto de Daneca, consigo ver exatamente que tipo de pessoa ela acha que sou, mas continuo a falar mesmo assim. Contei a ela e tentei me afastar, mas não é fácil, tá? Tudo que faço parece errado. Então é por isso, Sam para de falar. Por isso que tenho agido de forma tão estranha com ela? Pergunto. É, mas você não é mestre de emoções? Diz Daneca com cautela, não mais tão enojada. Eu agradeço por ela estar ao menos tentando entender o que eu disse, mas não consigo deixar de ficar magoado por ela me acusar justamente pela única coisa que não fiz. Não, respondo. Não sou. É claro que não. Sam olha para a porta, eu sigo seu olhar e vejo o jovem mestre louro que a senhora Vasserma abrigou. Então, se não foi você que a amaldiçoou? Pergunta Daneca, sussurrando. Essa parte não é importante, digo. O garoto se vira para nós com o rosto tenso. Já ouvi vocês. Não precisam cochichar. Nos deixe sozinhos, Chris, e pede Daneca. Só vim pegar um refrigerante. Ele abre a geladeira. Temos que fazer alguma coisa, sugere Daneca. Sua voz ainda está baixa. Tem algum mestre de emoções por aí atacando as pessoas. Não podemos deixar, Daneca, diz Sam. Talvez Cassel não esteja pronto para. Mestres de emoções são perigosos, diz Daneca.
Ah, calha a boca, retruca Chris de repente. A geladeira está aberta atrás dele. Ele segura um refrigerante com a mão enluvada e parece pronto para jogá-lo em cima de um de nós a qualquer momento. Você sempre age como se fosse melhor do que todo mundo. Isso não é da sua conta, diz Daneca. Se não pegar logo seu refrigerante e der o fora daqui, vou chamar mamãe. Sam e eu trocamos um olhar constrangido de estranhos no meio de uma briga de família. Ah, é? Diz Chris. Talvez deva contar para os seus amigos que você é mestra de emoções em vez de ficar escondendo. Acha que eles ainda vão te dar ouvidos depois disso? Por um momento tudo para. Olho para Daneca. Ela traz um olhar vazio de choque, os olhos arregalados. Sua mão está erguida em gesto protetor, como se pudesse espantar as palavras. O garoto não está mentindo. O que significa que Daneca mentiu. Sam cai do banco. Acho que ele estava tentando ficar em pé, mas não pensou direito sobre isso e acaba cambaleando para trás quando o banco cai no chão. Ele bate com as costas no armário. A expressão em seu rosto é terrível. Ele não a conhece mais. Isso me dói até os ossos, porque é exatamente assim que temo que ele olhe para mim. Eu me inclino e ajeito o banco caído, contente por ter alguma coisa para fazer. Temos que ir, diz Sam. Cassel, vamos. Vamos embora daqui. Não, espere, e retruca Daneca, andando em direção a ele. Ela hesita, como se não tivesse certeza do que dizer, e se vira para o garoto. Como você pôde fazer isso comigo? A voz dela é um lamento agudo. Não é minha culpa você ser mentirosa, diz Chris, mas hesita. Ele parece apavorado. Acho que, se pudesse, retiraria o que disse. Sam cambaleia até a porta. Vou conversar com ele e falo para Daneca. Você mente, diz ela, segurando no meu braço com desespero. Sinto as unhas através do couro fino das luvas. Mente para ele o tempo todo. Porque não tem problema quando é você. Eu me solto da mão dela, sem deixar que ela perceba o quanto suas palavras machucam. Naquele momento, todos os meus impulsos são ruins. Eu não tinha percebido quão pouco Daneca confiava em mim até esta tarde. E se ela for um pouco parecida com minha mãe, a única outra mestra de emoções que conheço, talvez também não mereça minha confiança. Eu disse que vou conversar com ele. É tudo o que posso fazer. Do lado de fora, o rabecão de Sam ainda está no caminho da garagem, mas não o vejo em lugar algum. Nem no jardim elegante da mãe de Daneca, nem perto da cerca viva no quintal do vizinho com piscina. Nem andando na rua. Nesse momento, uma das portas do rabecão se abre. Sam está deitado de costas lá dentro. Entre, diz ele. Ah, as garotas são uma droga. O que você está fazendo? Eu entro na parte de trás com ele. É sinistro. O teto é forrado de cetim cinza e as janelas são bem escuras. Estou pensando, diz ele. Em Daneca? Pergunto, embora não consiga imaginar outra resposta além de sim. Acho que agora sabemos por que ela não queria fazer o exame. Ele parece amargo. Ela estava com medo, digo. Você sabia que ela era mestra? Pergunta ele. Seja honesto. Não, respondo. Não. Eu até pensava que ela podia ser antes de realmente a conhecer, por todo esse envolvimento com o HEX, mas depois cheguei à conclusão de que ela só queria ser mestra. Como eu queria antigamente. Mas você tem que entender o quanto é apavorante. Não tenho, diz Sam. Não tenho que entender. Finalmente percebo o que me incomoda no rabecão. Estar na parte de trás me faz lembrar de quando eu fiquei no porta-malas do carro de Anton, ao lado de sacos de lixo com corpos dentro. Eu me lembro claramente do cheiro de vísceras espalhadas. Ela gosta de você, digo, tentando forçar minha mente a voltar ao presente. Quando se gosta de alguém, é mais difícil. Nunca perguntei que tipo de mestre você é. Sam lança as palavras para mim como um desafio. É, digo com cuidado. E sou muito grato por isso. Se eu perguntasse, Sam faz uma pausa. Se eu perguntasse, você me contaria? Espero que sim, e falo. Ele fica em silêncio. Ficamos deitados um ao lado do outro, cadáveres gêmeos esperando para ser enterrados.